Olá, Luís Carlos Amaral. Qual é Tardes. para si a quinta essência, ou qual era a quinta essência da personalidade de Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques? Em primeiro lugar, boas tardes e gostava de agradecer o muito simpático convite para estar aqui presente. Respondendo à sua pergunta, é assim um bocadinho difícil de definir com rigor o que seria efetivamente a quinta essência de Dona Teresa, na medida em que o conhecimento que temos dela é um conhecimento muito fragmentado e muito, diria eu, da sua face, maioritariamente da sua face pública. Seja como for, eu arriscaria a dizer que é o poder, a busca de poder e, sobretudo, o domínio de uma autoridade que consiga traduzir esse poder em atos efetivos. Portanto, era uma mulher ambiciosa. Sem dúvida. Como eram, aliás, devo dizer, todos os seus pares na altura. Mas pares homens. O que Pares era estranho homens, era, se exato. calhar, sendo uma mulher, Sem ter dúvida. essas características na altura. Sem dúvida, o que chama a atenção em Dona Teresa é muito isso. Ela não está sozinha. Ela e a sua irmã Urraca, Rainha de Leão e Também Castela, é dura. também muito dura, eu diria muito dura, e que vivem num período que tem tanto de fascinante para nós hoje, quanto de complexo na sua compreensão e creio que complexo também para quem o viveu. Digamos que é um tempo em que parece estar tudo aberto, em que todas as soluções são possíveis. O que torna ainda mais justificada a leitura deste livro que eu tenho aqui na mão e que leva a assinatura do nosso convidado. Luís Carlos Amaral nasceu no Porto em 1961, há 51 anos, portanto. A licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto ficou concluída em 83. Depois, 4 anos passados, obteve o grau de mestre em História Medieval e, em 2008, o doutoramento em História da Idade Média. O nosso convidado é, desde 84, professor do Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais da Faculdade de Letras do Porto. Tem lecionado, sobretudo, disciplinas na área da História Medieval de Portugal, da História da Idade Média e da História da Igreja em Portugal também. Atualmente, Luís Carlos Amaral é ainda vice-presidente do Conselho Científico da Faculdade e vice-presidente da Comissão de Ética da Universidade do Porto. Ao todo, para além de ter participado em mais de 60 conferências e seminários, tanto no país como no estrangeiro, o nosso convidado é também autor de cerca de 60 livros e artigos, incluindo justamente este livro que tenho aqui na mão e que Luís Carlos Amaral assina em conjunto com Mário Jorge Barroca e que tem o título A Condessa Rainha, cerca de 400 páginas em torno da figura de Dona Teresa, mãe do primeiro rei de Portugal. Isto numa coleção do Círculo de Leitores dedicada às rainhas de Portugal. Mas foi uma rainha, Dona Teresa? Se o filho foi o primeiro rei e ela foi rainha? É verdade que Dona Teresa foi rainha, começa a intitular-se como tal a partir de 1117. A titulatura de rainha faz parte... Portanto, 30 anos antes da data que é considerada oficial para a fundação do reino. Só que ela nunca foi rainha de Portugal, nem nunca deve ter imaginado a possibilidade de Portugal. Ela, de facto, aspira a um reino, mas não é o reino de Portugal. Seria o reino de quê? Provavelmente é uma reconstituição do velho reino da Galiza. Mas a qual se chamava Portugal, ou não? Não, que se chamava Reino da Galiza e que existiu efemeramente entre 1065, 66 e 1071 e 72, na sequência da morte do primeiro rei de Leão e Castela, Fernando Magno. É um reino que dura 7 anos. 7 anos, mas que deixou uma marca profunda, visível, aliás, ainda hoje na cultura popular dos nossos vizinhos galegos, que muito enfatizam a existência desse de um reinado. De um reino, exato. Foi também decisivo por contraposição ao reinado de Portugal, ao reino de Portugal? Digamos que o reino de Portugal acabará por nascer fruto de circunstâncias várias, mas uma delas é, sem dúvida, o facto de se ter demonstrado a inviabilidade da reconstrução do antigo reino da Galiza, já que o antigo reino da Galiza pressupunha um território que ocupa aquilo que é hoje a Galiza, chamamos-lhe assim, a Galiza nuclear a norte do Minho, mas estendia-se até ao Mondego. Portanto, então é curioso, porque se olharmos para o mapa, digamos que era Portugal chegado para cima. Exato, não no chegado norte, para baixo. E não chegado para baixo, digamos assim. Quer dizer que ele foi viável para baixo, não foi viável encostado acima. Ora,
É precisamente... Porquê? Por causa de uma fronteira, então, entre galegos e portugueses, é isso? Sim, a fronteira do Minho é precisamente o momento em que vive Dona Teresa, o tempo de Dona Teresa é o tempo em que o Minho começa, de facto, a transformar-se numa fronteira, entenda-se, política. Nunca separou comunidades, nem traços culturais, nem a língua, mas começa a separar intenções, interesses e projetos... Domínios, vá lá. Domínios políticos distintos. Ora, tratando-se de uma figura que viveu há 900 anos, mais ou menos, portanto, uma figura remota, pelo menos nos padrões europeus e portugueses. Não foi complicado apurar detalhes sobre uma figura que é ainda anterior ao primeiro rei de Portugal? É verdade que eu já estou um pouco viciado nestas questões, já que é a cronologia e a matéria em que normalmente trabalho, mas, convenhamos, é complicado e é difícil, na medida em que sobreviveu muito pouca documentação. O que há? De que tipo de documentos? Por exemplo, alguma coisa escrita pelo punho de Dona Teresa? Não, nada disso chegou. Ela sabia escrever? Não se sabe. Não sabemos, é provável que sim. Pelo menos pôr a sua firma, chamaríamos hoje a sua assinatura, o seu sinal, talvez, isso sim. Não muito mais do que isso. Aliás, o saber ler e escrever não era propriamente indispensável, até seria eventualmente dispensável. Eram funcionários que sabiam ler? Sim, maioritariamente eclesiásticos. E então, quais são as fontes? Portanto, há cronistas do tempo dela que a conheceram? Não. Quer dizer, no espaço em que ela viveu, não há propriamente, não sobreviveu nenhuma, ou melhor, no espaço portucalense, assim é que deve ser dito, não sobreviveu nenhum testemunho cronístico que lhe seja coevo. Temos, no entanto, algumas crónicas e de muita qualidade, escritas no espaço ibérico, que referem Dona Teresa, e quem refere Dona Teresa é gente que conheceu Dona Teresa, que conviveu com Dona Teresa. Refiro-me sobretudo a esse texto espantoso de todo o século XII hispânico e, eu diria, europeu, que é a História Compostelana, essa fabulosa crónica escrita, digamos, a pedido do grande arcebispo de Santiago, Diego Gelmírez, e que é uma crónica que teoricamente foi encomendada para contar a história do lugar santo e da descoberta de Santiago de Compostela, mas na realidade relata sobretudo o episcopado deste arcebispo muito particular, Diogo Gelmírez. E que se cruzou com Dona Teresa. Que se cruzou amiudades vezes com Dona Teresa, com o conde Dom Henrique e ainda com a fase inicial da governação de Dom Afonso Henriques. Ora, o conde Dom Henrique é o pai de Dom Afonso Henriques, exatamente, marido de Dona Teresa. Quanto tempo é que demorou já agora para vasculhar nesta história? Tanto eu como o meu colega temos formações complementares, mas algo distintas, e digamos que o trabalho todo de pesquisa, que foi complementar a trabalhos que já fizemos, portanto não partimos do zero, muito longe disso, já trabalhámos nestas áreas e em matérias afins, mas tudo junto foram cerca de 3 anos para desenvolver este trabalho. E é um trabalho, desde já, que merece o interesse do leitor e os parabéns, claro, naturalmente, falo como leitor leigo. Mas vamos lá então detalhar e conhecer essa figura, Dona Teresa. A capa é uma belíssima imagem, infelizmente não será muito fiel, porque é uma pintura para aí do século XVII, de 500 anos depois dela ter vivido, e portanto tem a marca do século XVII e não a marca do século XI. Mas de onde é que vai Dona Teresa, ou a família de Dona Teresa? Porque eles não são portugueses, chamemos assim, não é? Não, aliás, na altura, o mais próximo daquilo que nós chamamos hoje portugueses seriam os portucalenses, aqueles que habitavam o território do condado de Portugal. Mas nem isso, também não é onde é que ela nasceu? Não, nós não sabemos com rigor onde é que ela terá nascido, nem muito nem pouco. Provavelmente não nasceu no território portugalense, e ela nasce de uma relação extraconjugal que o monarca Afonso VI, o segundo rei de Leão e Castelo, e um extraordinário monarca sob vários pontos de vista, e entre 2 dos seus vários casamentos, Afonso VI casa 5 vezes. E mais umas amantes, é isso? Exato. E mais estas e é de uma amante que nasce Dona Teresa. Que nasce Dona Teresa, juntamente com outra irmã. Portanto, filha bastarda, é isso? Hoje diríamos assim. E na altura não se chamavam filhos bastardos? Não, ou melhor, há a noção da bastardia, existe efetivamente, não tem a conotação negativa, nem do ponto de vista social, nem verdadeiramente do ponto de vista jurídico, que mais tarde se atribuirá. Então, mas isso quer dizer que um filho bastardo tinha prerrogativo, tinha direitos? Tinha, era um príncipe como qualquer outro. Na mesma, mesmo sabendo que não... Exato, em princípio não poderia herdar a coroa, mas
em circunstâncias especiais. Tinha sangue real, portanto, claro, poderia lá chegar. ainda valia mas qualquer coisa. São normalmente tratados como príncipes de sangue. E não há aquela coisa de bastardo, filho de uma rameira, coisas desse género? Bom, deve-se dizer que desse género. Um dos fascínios que tem o período de Dona Teresa, o tempo em que ela vive e do interesse que tem do ponto de vista histórico, é que estamos precisamente num momento de viragem, em grande parte mercê daquilo a que se costuma vulgarmente chamar, algo impropriamente, mas assim se chama, a reforma gregoriana, a imposição, digamos, das estruturas eclesiásticas e a sua articulação com o nascente papado, que está a interferir, digamos assim, na organização não apenas da Igreja instituição, mas está a interferir claramente no ordenamento, diríamos hoje, moral da sociedade. Um dos pontos mais importantes desse ordenamento tem a ver com a definição do casamento e com o estabelecimento que acabará por acontecer do casamento eclesiástico como o único casamento aceitável. Portanto, mas isso acontece muito depois, não é? Não. Acontece nessa altura. Estamos precisamente nas iniciativas... Como se a Igreja dissesse, isto aqui não pode haver confusões, temos que saber quem é que é filho de quem, Diz muito bem. Quem é que tem direito. Regular as relações. Tem que haver aqui um casamento formal assumido. Exato. E isso vai, como creio que é fácil de compreender, a partir do momento que se estabelece um padrão, e que se estabelece que ainda por cima é um padrão único. Quando é que surge o casamento, propriamente dito? Bom, os matrimónios vêm desde sempre. Desde sempre, sim, não, sim. Com certeza, não é? Desde sempre é o quê? Desde sempre é... Desde o século IV, será isto? Sim. Desde que há cristãos, que os cristãos se casam, e existiam as chamadas bênçãos matrimoniais, a bênção eclesiástica. Agora, a bênção eclesiástica não era um fator determinante no casamento. O primeiro modelo, enfim, creio que não iremos por aí, mas o primeiro modelo do casamento cristão é o casamento judaico. A forma herdada do mundo judaico. Como quase tudo na religião cristã e muçulmana, também vêm todas Exato, da mesma fonte. Tem um fundo comum. Agora, é verdade que a moral cristã e a doutrina cristã vai evoluindo, e já se falava há séculos na necessidade, de ordenar o casamento entre cristãos, mas é verdade que no século XI também, mercê dessa grande, na segunda metade do século XI, dessa grande expansão da Igreja, da estrutura hierárquica da Igreja, que se ocupará também destas matérias e começa a regular estas matérias. Uma das razões porque para o futuro, a aura de Dona Teresa não será, muito bem vista, não apenas porque a consideram bastarda, mas porque a considerarão também adúltera nas suas relações com Bermudo e depois com o seu irmão Fernando Pérez de Trava, tem muito a ver com o facto dos registros... São dois galegos, diríamos hoje. Sim. Tem muito a ver com o facto dos registros e dos comentários destas situações terem partido das penas de eclesiásticos, não é? Que tenham determinados... Eles é que decretaram que aquilo era ilegal, digamos assim. Sim, de um certo ponto de vista. Ou que era, não é ilegal, era imoral. Imoral, de acordo com os seus cânones e códigos. Então, e ela é filha de Dom Afonso VI, exato, Dom Afonso VI, e vem viver para o Condado Portucalense? Não. Onde é que aparece o Condado? Bom, o Condado, o primitivo Condado Portucalense, enfim, simplificando um pouco as coisas, surge a partir do século IX. Desde nos finais do século IX, quando se dá a ocupação do Porto Calais, que é hoje o Porto, em 868, inicia-se a construção de uma nova entidade a sul do Minho, mais concretamente a sul do Lima, e esse é aquilo que nós podemos dizer será o primeiro condado portucalense. Mas aquilo a que toda a gente normalmente se refere é o condado criado entre 1095 e 1096 e que vai ser confiado precisamente ao conde Dom Henrique, que terá chegado numa data relativamente próxima à península, vindo de Além-Pirineus, da Borgonha mais propriamente, e a Dona Teresa. Então, mas Dom Henrique, como é que vem aqui um francês e diz isto é meu? Bom, ele não diz exatamente isso, mas então... se bem que se tenha comportado muito dentro dessa ótica, há que reconhecê-lo. Como é que ele toma posse? Então, vamos lá ver. Digamos que o conde Dom Henrique... Porque ele vem de França, não é? Sim, ou melhor... Nasceu em França? Nasceu Borgonha, nasceu para sermos rigorosos. Mas naquilo que hoje pertence à França. Exatamente. E falava francês, até imagino, ou não? Sim, falava... Primitivo? Sim, não seria ainda o francês, mas os dialetos locais, enfim, de que se falaria na Borgonha, mas que teria já proximidades com aquilo que viria a ser o francês. Ora, o conde Dom Henrique surge na península, integrado num conjunto de francos que, pelo menos desde 1085-86, começarão a afluir à península, atraídos por várias circunstâncias. E uma delas, efetivamente, a mais ponderosa, é a guerra contra o Islão e contra os muçulmanos. As cruzadas.
são uma espécie de pré-cruzadas. Não é? Digamos que há um ambiente favorável, há um ambiente culturalmente favorável. Vem para a Península para atravessar para o Norte de África? Não, mas para combater os muçulmanos na Península. Que havia na Península. Claro, já desde há umas décadas, essa parte que, digamos, os líderes políticos peninsulares tentam de alguma forma, peço desculpa pela expressão, mas vender a ideia em além Pirineus, de que há um mundo islâmico que é preciso combater. Então, mas o Dom Afonso VI, por exemplo, não tinha os recursos necessários e suficientes para ser ele a fazer essa guerra? Tinha, e até, deve-se dizer que até 1085, ele começa a governar num primeiro momento em 1066 e depois definitivamente a partir de 1072. E entre 1072 e 1085, e peço desculpa por estas datas, mas são vícios profissionais, as coisas correm muito bem. Aproveitando-se da fragmentação do mundo islâmico. Ocupa território, portanto. Território. E em 1085 dá-se aquilo que é, digamos, o ponto culminante da sua governação, que é a conquista de Toledo. A conquista de Toledo é uma conquista importantíssima sob muitos pontos de vista. Não apenas do ponto de vista estritamente militar, de estratégia militar, do ponto de vista territorial. Incorpora-se no Reino de Leão e Castela um vastíssimo e rico território, mas também do ponto de vista simbólico. Toledo tinha sido a cabeça do antigo Reino dos Godos. Estes que se diziam os novos Godos estavam a tomar as terras que pertenceram aos seus antepassados. Claro que isto é mais ideologia do que realidade histórica. E, portanto, chegara-se à cabeça, que era simultaneamente o coração daquilo que tinham sido a Espanha dos Godos. Portanto, até simbolicamente, tinha um peso extraordinário. A conquista de Toledo vai soar como um alarme no mundo muçulmano. O mundo muçulmano, mercê do momento que vive de fragmentação, vive-se aquilo que historiograficamente se chama o primeiro período dos reinos taifas. Ainda hoje está fragmentado, diga-se passagem. É um problema estrutural. Sim. É um problema estrutural, explicável, mas e que se viveu muito na Península. E, digamos, percebe a sua incapacidade de reagir e de se defender desta massa avassaladora que vem do norte. E é nesse contexto que chegaram à Península Ibérica os famosos almorávides. Os almorávides não são um povo, são berberes, basicamente berberes, e são, digamos, o resultado de uma profunda reforma política e religiosa, como são todas as reformas no Islão, é indissociável a vertente política e religiosa, e são algo que nós diríamos hoje, usando a terminologia contemporânea, de tendência muito fundamentalista e muito rigorosa. É um movimento que estava a aglutinar toda a região mais ocidental do Maghreb, os territórios do atual Marrocos, sobretudo, e, portanto, mais cedo ou mais tarde eles acabariam por passar à Península Ibérica. Houve, de facto, um pedido formal dos monarcas muçulmanos. E isso dirige-se a Toledo ou dirige-se, por exemplo, no território português? Ou em toda a vinda Península? Dos almorávides? Quer dizer, esse movimento, essa ofensiva, chamamos assim? Sim, eles entram na Península Ibérica a pedido dos monarcas peninsulares. Eles viriam mesmo que não fossem convidados, não é? Porque esta leva expansiva que vem do norte da África é mais uma. Quer dizer, só muito rapidamente, mas desde que a Península entrou na órbita islâmica, temos ondas sucessivas da chegada de muçulmanos à Península Ibérica vindos de todo o Islão. Não é? E há momentos de maior intensidade. E este é um deles nos finais do século XI. Ora, eles chegam, entram nos inícios de 1086 e dirigem-se imediatamente a um confronto. É curioso que... Aonde? A famosa Batalha de Zalaca, famosa para quem a conhece, que acontece muito próximo de Badajoz. Aliás, das muralhas de Badajoz viu-se a batalha. Do lado contra Castela, isso, e Leão. Sim, contra Leão e Castela. E o Afonso VI, que até aí só tinha triunfado e que achava que resolveria a questão, é derrotado em Zalaca. Portanto, há uma convergência de forças almorávidas e de um conjunto de reis muçulmanos do sul que derrotam. É verdade que não é uma derrota, está longe de ser uma derrota, digamos, decisiva do ponto de vista militar. Os exércitos cristãos ficam... Se calhar é a primeira vez que ele perde. Claro, e esse é que é o problema. Esse é que é o grande problema. Uma nódoa no currículo. E esse é que é o grande problema. Dom Afonso VI. E ele percebe rapidamente duas coisas, não é? Que aquilo que tinha sido até aí uma quase, digamos, caminhada tranquila de ocupação muçulmana tem que tinha que pedir acabado. ajuda, é isso? Exato. E é aí que vêm os francos. Exatamente. E é aí que vem Dom Henrique. Sim, e antes dele, enfim, as cabeças mais famosas são Dom Henrique, Dom Raimundo, antes dele, e ainda mais famoso Dom Raimundo é irmão, é isso? Não. É vagamente primo. Vagamente primo. De Dom Henrique. De Dom Henrique. Pai de Dom Afonso Henriques. Exatamente. E Dom Henrique viveu em França, na zona da Borgonha, melhor dizendo, exato. E desloca-se no sentido de colaborar com os reis cristãos. Claro. Deve-se dizer, portanto, que há... Então já vinha com o intuito
de combater os mouros. Sim, juntam-se na personagem Dom Henrique, ele é também, de um certo ponto de vista, exemplar, como o de Raimundo, do seu vagamente primo. Juntam-se várias circunstâncias. Em primeiro lugar, eles pertencem a famílias de topo da aristocracia, até rigorosamente o Conde Dom Henrique pertence a uma aristocracia mais elevada, pertence à família ducal da Borgonha, enquanto Raimundo pertence à família condal. Conde abaixo de Duque. Exatamente. Portanto. E aí as hierarquias aí já contam. Se bem que tenham laços de parentesco. Acontece também que, nesse momento, a esposa de Afonso VI é também uma borgonhesa. É uma princesa chamada Constança, a Rainha Dona Constança. E, portanto, há esta relação também de Afonso VI... Que explica a vinda de... que então, mas ajuda a explicar. E Afonso VI dá a Dom Henrique o condado em jeito de sim, mas, instalação? É isso? É preciso uma brevíssima explicação, sim, porque é muito importante para o que vai acontecer futuramente. O primeiro a chegar é Raimundo. Raimundo vem primeiro. E, como digo, há de facto, não há um pedido formal como hoje haveria de auxílio, mas há um convite, diríamos nós, uma abertura de espaço para que os cavaleiros francos possam vir combater à Península. Mas do lado dos cavaleiros francos há também uma atração. Não esqueçamos, a primeira cruzada não tardará, em 1095, e, portanto, diríamos que há um ambiente cultural que favorece a guerra contra o Islão. Não é? Todas as explicações mais falsas do que verdadeiras, mas enfim, do ponto de vista ideológico, muito funcionais, que vão levantar a Europa para a sua primeira grande expansão, que é a ida para as Cruzadas, e esses argumentos do assalto aos lugares santos, da dificuldade que os peregrinos têm de chegar aos lugares santos a Jerusalém, que é mais mítico do que real, começam a funcionar como instrumentos ideológicos, começam a cativar políticos, e, portanto, estes homens, jovens cavaleiros, começam também a ser seduzidos por isso. Portanto, a Península, de um certo ponto de vista, era uma espécie de para quê? Então, vamos combater e cada um ganha o seu quinhão. Claro, e de um certo ponto de vista, algo que os monarcas peninsulares já vinham dar a entender e a sugerir além Pirineus, e agora peço desculpa por esta... leva um quinhãozinho. Sim, mas antes disso, a banalidade desta expressão, mas era quase dizer assim, para que ir combater o Islão tão longe quando ele está aqui perto? Não é? Essa era a propaganda, digamos, a mensagem. Um pouco, era essa a mensagem. Portanto, venham aqui que aqui estamos, claro, aqui está, ao pé. Aliás, haverá um esforço grande dos monarcas peninsulares a partir de Afonso VI de tentar, junto do papado, equiparar as cruzadas, o combate ao Islão na Península, com as cruzadas. Com as cruzadas que se fazem lá. Aliás, a certa altura, o papado proibirá mesmo, e a razão que explica, o limitado número de cavaleiros portugueses e hispânicos em geral que combatem nas cruzadas, chegam a estar formalmente proibidos de ir combater na Terra Santa, porque tinham que combater aqui. É Dom Afonso que concede a Dom Henrique, o Franco, uma porção de território. Exato, mas... se me permite só voltar um bocadinho atrás, o primeiro que chega é Raimundo, mas chega na sequência da tal batalha que eu há pouco referia, a dita de Zalaca. E aí, nesse momento, Afonso VI percebe muito claramente, Afonso VI é um homem que, do ponto de vista político, tem uma visão muito alargada e que, normalmente, joga pela antecipação. Percebe que os almorávidas não vêm apenas para momentaneamente, que vêm para ficar, aliás, como os monarcas muçulmanos rapidamente se arrependerão dessa circunstância, porque vão desaparecer como entidades autónomas e vão ser abrangidos no Império Almorávida, integrados no Império Almorávida, e então Afonso VI trata, digamos, de refazer toda a frente em relação ao Sul. E entre as várias medidas que toma, inclusivamente, chega a entrar em acordo, um acordo, enfim, muito claro, com, por exemplo, o monarca muçulmano de Badajoz, que chega a ceder a Afonso Henriques as praças da linha do Tejo. Lisboa e Santarém são entregues ao lado cristão para melhor preparar a defesa em relação aos almorávides. E são entregues pelos muçulmanos. Não é? Esta longuíssima convivência faz com que as coisas... é como hoje a divisória entre fundamentalistas e muçulmanos moderados. Um bocado assim, isso, e sobretudo faz-nos hoje querer, enfim, os historiadores têm essa noção já muito estabelecida, o comum das pessoas não tinha que ter, mas, enfim, talvez seja útil que tenha, que isto está longe de ser uma situação a preto e branco.
Não é? As relações e aquilo que nós chamamos vulgarmente a Era mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que isso. Então, mas isso, há um mapa então que é desenhado de territórios de tipo mais de ou fronteira? Menos, mais ou menos. Ora, e o que é que faz Afonso VI? Preparando a defesa de uma longuíssima fronteira que lhe está confiada, repare-se que vai desde o Atlântico, desde as terras hoje portuguesas, até ao território castelhano. Portanto, é uma longuíssima fronteira, de alguma forma secciona essa fronteira em unidades que ele entende como unidades viáveis para se defenderem para o sul. Não é? Condados, será isso? Sim, mais ou menos. Não são todos, mas a ideia é essa. Ora, na região mais ocidental, Afonso VI trata de reconstruir o efêmero reino da Galiza, confiando todo o território que vinha desde a Galiza, o que é hoje o norte de Portugal, a região até ao Mondego, e inclusivamente estas praças acabadas de ceder pelo monarca muçulmano. E concede a quem? Concede-as ao cavaleiro Raimundo, ao conde Raimundo de Amus, um pequenino condado na região do Jura, das montanhas do Jura, na Borgonha, e uma das formas de controlar o exercício deste poder é integrá-lo na própria família real, como casando com uma das suas filhas. Dona Urraca. E irmã da Dona Teresa. Exato, mas com uma vantagem. Que era filha legítima. Exatamente. Nascer dentro do casamento da Rainha Constança, precisamente. Portanto, meia-irmã, melhor dizendo. Meia-irmã, hoje Dona Urraca, meia-irmã da Dona meia-irmã. Teresa. Casou e, portanto, este conde Raimundo está integrado na família régia e, portanto, isto é uma forma do rei exercer algum controlo, porque lhe está a confiar um poder imenso. Mas casado com a filha. Casado com a filha. Raimundo deve ter tomado conta disto em 1091, 1092, mas nós sabemos... Mas esse território chega a Lisboa? É o tal que chega a Lisboa? Mas chega a Lisboa efemeramente. Chega a Lisboa efemeramente porque sabemos que entre 1091 e 1094 Raimundo perde estes territórios. Perde sobretudo Lisboa. Os almorávidas estão a avançar e ocupam rapidamente Lisboa. Aliás, até onde? Até Coimbra? Não. Ou melhor, Santarém? Santarém fica isolada. Santarém transforma-se numa espécie de ilha cristã no meio muçulmano e a fronteira sobe uma vez mais até o Mondego. Inclusive temos um relato muito preciso na história compostelana de que há pouco falava, uma vez que na vinda Raimundo tenta reocupar Lisboa e faz uma incursão militar até Lisboa, as coisas correm-lhe muito mal e é por uma porta muito estreita que ele consegue escapar. Uma unha negra, exatamente. Consegue escapar a um cerco de tropas muçulmanas. Sabemos isso com muito rigor, porque quem o acompanha nessa jornada é um então jovem clérigo de Santiago de Compostela, que mais tarde virá a ser o arcebispo Diogo Gelmiras e que funciona como uma espécie de secretário dele. E anos mais tarde, lá relatará, ou a quem ele encomenda o relato... conseguiu fugir à tangente. O que nós sabemos é que entre esta má prestação militar de Raimundo e a criação do Condado Portucalense há uma relação direta. Então, mas Dom Henrique já cá estava quando o Dom Raimundo está na Galiza? Deve estar a chegar nesse momento. Mas chega depois, é isso? Mas chega depois. Aliás, só isso é que explica, como há vários anos, explicou de forma muito simples, mas muito real, o professor José Matoso. Só um pequenino parênteses, discutia-se muito na história portuguesa, enfim, na história mais tradicional e mais nacional, como é que, sendo Dom Henrique aristocraticamente superior a Dom Raimundo, como é que Raimundo tinha casado com a filha legítima e Henrique... E o outro com a filha bastarda. Exato. E a explicação, como avançou há uns anos o professor Matoso, e que me parece muito verossímil, é um verdadeiro ovo de Colombo. Como chegou primeiro? Claro, tão simples quanto isso. Exato. Como o outro chegou, não se podia estar a descasar a filha legítima. Bom, e Afonso VI, ao casá-lo com a outra filha dita ilegítima, até neste próprio ato, revela, digamos, como, do ponto de vista político e do ponto de vista social e, digamos assim, do social da alta aristocracia e da realeza, isto não é um impedimento para. Ora, é nesse momento... Então, mas já agora, qual era a ideia de casar, do ponto de vista político, estratégico, a ideia de casar a filha, mesmo sendo bastarda, Dona Teresa, claro, com o pai do Dom Afonso Henriques? A ideia era atribuir-lhe uma parte do território de Dom Raimundo? Exatamente, vai-lhe atribuir uma parte porque se demonstra a incapacidade de Raimundo de governar este vasto território e, sobretudo, de levar a bom porto a principal missão que lhe estava confiada, que era a defesa da fronteira. De Lisboa. Então, digamos que esse território passa a ser dividido em dois, é isso? Ora bem, e essa divisão é extraordinária, porque de alguma forma se começa aqui a construir o futuro Portugal. No momento em que Afonso VI decide partir este território que tinha constituído anteriormente uma unidade... O sul para Dom Henrique e o norte para Dom Raimundo. Exato, mas o que é importante é o sítio onde ele corta o território, é o Minho.
E pela primeira vez, aos olhos do próprio imperador, o Minho se assume como uma fronteira. Mas é a primeira vez que nós temos noção disso. Não quer dizer que ela tenha sido... Ou seja, ela não é criada ad hoc. Há razões objetivas que o levam a partir daí. E podemos presumir que há desde logo uma espécie de uma competição ou até de um conflito entre Dom Raimundo e Dom Henrique. Eventualmente terá existido esse conflito nesse momento e, sobretudo, posteriormente. O que é importante na concessão que o rei faz a Dom Henrique e a Dona Teresa, em tudo semelhante ao que terá feito a Dom Raimundo... Mas ele já estava casado nessa altura, não é? Que primeiro casou e a seguir... Surge-nos no mesmo momento. É uma prenda de casamento. Diríamos assim, não é? Aliás, isso deu longuíssima discussão na historiografia portuguesa desde o século, enfim, para não irmos mais longe, desde o século XVII, XVIII, XIX, o Herculano debateu largamente em que moldes teria sido atribuída a terra portugalense a Dom Henrique e Dom Raimundo. O que é importante hoje realçar, porque hoje, sabe-se, os mecanismos essenciais dessa concessão conhecem-se, o que é importante realçar é que é tudo feito, digamos, através de um modelo idêntico àquele que tinha feito sido feito com Dom Raimundo. Já agora, um é francês, a outra é, chamemos-lhe assim, é verdade, leonesa. Estamos a simplificar, mas pronto, castelhana, pronto. Mais leonesa do que castelhana. Leonesa. Sim, porque a mãe era leonesa, é isso? Sim. A mãe, o pai era Leão e Castela, a mãe era de Leão. Sim, de Leão, mais propriamente, é da descendência asturiana. Sim. A mãe de Dona Teresa, Dona Ximena Muniz. Então, mas o engraçado é que estamos aqui a falar de um casal, um francês com uma castelhana, que dão origem a Portugal, digamos assim. Sim. Eles falavam, há noção de que língua é que falavam? Muito provavelmente o Dom Henrique, isto é uma mera, enfim... Laico-português, não? Sim, deve ter rapidamente começado a falar, porque é uma língua latina e, portanto, não deve ter tido grande dificuldade. Mas, não, é porque o rei de Castela falava castelhano, não é? Dona Teresa, quase com toda a certeza, haveria de falar algo parecido com Sim, mas as línguas estão todas num estádio de desenvolvimento muito próximo. Muito próximo. O rei, deve-se dizer que Afonso VI... Digamos que o português, como o conhecemos hoje, já é uma evolução de algo que já em tempos foi muito mais próximo. Muito mais próximo, sem dúvida. E nós só podemos começar, enfim, não são estas as minhas áreas, mas a falar verdadeiramente do português, que hoje falamos de uma língua do nosso português, para um século XIII avançado. Até aí predomina o galaico-português. Portanto, Dom Dinis já terá falado português. Começa a falar português, claramente. Aliás, o primeiro texto... O Dom Afonso Henriques falaria, então, o tal galaico-português. E entenda-se que o galaico-português é uma designação da filologia moderna. É quase português, não é? Não é o que chamariam na altura. Era a língua que se falava neste território. Na fachada mas quer dizer, mas já era distintiva a língua? Não. Já distinguia o território? Sim, já começa a distinguir. Mas em comum ainda com a Galiza. Com a Galiza. Não é? Repare, nesta altura, por isso é que a criação deste condado portugalense, que é o segundo condado portugalense... Porquê é que isto é importante? E porquê é que eu estou falando de língua? Porque se calhar a demarcação não foi cultural, foi política. Política, sem dúvida nenhuma. Portanto, não era por o povo a sul do Minho ser diferente do povo a norte do Minho, mas sim porque um mandava num sítio e outro mandava noutro. A primeira razão e mais objetiva do momento, portanto, o condado é criado entre 1095 e 1096, à altura que nos aparece casado Dom Henrique com Dona Teresa, e, portanto, a criação é simultânea. A grande razão e objetiva é estritamente militar. Criar uma fronteira suficientemente capaz de se defender em relação ao Islão. O que é importante na tal cisão à escala do Minho, no Vale do Minho, é que isto dá-nos a entender, terá sido essa a percepção de Afonso VI, percepção que o futuro diria inteiramente correta, de ter compreendido que o empenhamento das elites a sul do Douro, a sul do Minho, na guerra contra o Islão, era muito superior daqueles que estavam a norte do Minho. Porque estavam a defender uma terra com muito mais, que era a sua. Claro que era a sua, e era gente adestrado da Guerra da Fronteira, que tinha enriquecido à custa da Guerra da Fronteira, que sabia muito bem lidar com o Islão. Enquanto se caminharmos para norte do Minho, vemos uma aristocracia muito mais preocupada, eu estou a simplificar, o quadro é um pouco mais complexo, mas muito mais preocupado nas questões internas do reino. Já havia povo nesse sítio? Havia portugueses, entre aspas? Não, portugueses não. Não, ainda não. Mas quer dizer, um povo distinto, chamemos-lhe assim. Não, de maneira nenhuma. Isso é uma criação posterior, é isso? É. Então primeiro veio a política e depois é que veio o povo. Sim. Eu tinha um
professor meu, e eu uso muito essa expressão, um professor a quem devo muito, o professor Baquer Moreno, que começava na sua primeira aula sobre a formação de Portugal, dizia-nos sempre que a primeira coisa que tínhamos que recordar, depois perceberíamos com o desenvolvimento da matéria, era que Portugal era uma construção de cima para baixo. Era um Estado que construía uma nação. Sabe que isso é muito importante, porque as pessoas acreditam que nós somos diferentes dos espanhóis. Isso é agora. Porque quando começou não éramos. Quando começou foi uma questão entre um que mandava de um lado e outro que mandava do outro. Sem dúvida. Digamos, e foi por opções políticas um statement distintas. político, Claro. digamos assim. É evidente que a viabilidade dessas opções políticas dependeu das sociedades nas quais estavam inseridas essas elites. Uns passaram a acreditar que eram diferentes. Claro. Com o tempo, evidentemente, as fronteiras serão também fronteiras culturais. Aliás, a fronteira portuguesa, a esmagadora maioria da fronteira portuguesa, para não arriscar dizer a totalidade da fronteira portuguesa terrestre, é uma fronteira eminentemente político-cultural. Se vamos para a raia interior Beirã, o que é que distingue a terra de um lado e outro? Distinguiu num dado momento até onde se estendia o poder do rei de Portugal e do outro lado o poder do rei de Leão. Portanto, são as linhas de equilíbrio do poder. Sim, mas porque há aquele discurso muito recorrente do somos diferentes e, portanto, tínhamos que ter um país diferente. Se calhar, no princípio, não era assim tanto. Não, portanto, isso é agora, não é? Agora é bem evidente que há diferenças. Claro, temos um enorme substrato comum. Um enorme substrato comum. Mas deve-se dizer que muito desta acentuada e empenhada, digamos, diferença, empenhada, isto é, o grande empenho que todos temos em demonstrar a diferença, e temos muito mais nós que os espanhóis por razões óbvias, porque nós somos 1/5 da Península Ibérica, é uma herança maioritariamente, claro que tem o lastro anterior, maioritariamente do século XVII e de 1640. Sim, depois do tal domínio filipino. Exato, e da separação das coroas, aí houve o que se compreende. Mas aí já havia mesmo uma diferença, aí já passou o tempo suficiente. Aliás, para haver a separação dá-se porque há diferença, não é? Exato. Mas é verdade que, a partir dessa altura, há toda uma cultura que aposta e se empenha em mostrar as diferenças, em sublinhar as diferenças, em vincar as diferenças e em deixar num segundo plano, em ignorar tudo aquilo que aproximava. Ora bem, temos então Dom Henrique casado com Dona Teresa. Quem é Dona Teresa nesse momento? É uma mulher, é apenas um instrumento de política que o pai serve para fazer uma aliança ou já tem caráter próprio, digamos? Não sabemos. A verdade é que... Não existe ainda politicamente, é isso? É, exato. Ela, isto que eu vou dizer não é verdade, mas para que nos entendamos, ela entra na história no momento em que casa com Dom Henrique. Com Dom Henrique. Ela é objeto da atenção muito limitada, a partir do momento que casa com o Conde Henrique. E mesmo aí ainda não tem nenhum estatuto político, não é? Não. É apenas a mulher do Dom Henrique. É a mulher do Conde Henrique. E que faz parte de uma espécie de um contrato, como era normal naquela época. Sem dúvida. É verdade que ela, pelo menos na titulatura documental, aparece como a Condessa Portugalense. O Conde Henrique... Mas isso é óbvio porque claro, o condado era aquele e, portanto, ela... É evidente. Agora, a minha pergunta é, nesse momento, então, temos ali um condado que, num certo sentido, está entalado. A norte, a Galiza, claro, que tem uma demarcação no Rio Minho, e a sul, os Mouros, claro, não é? Então, e depois... eu diria até mais que entalado. Está pressionada, duplamente pressionado, porque para os galegos a perda do controle e do acesso ao território portucalense vai se revelar fatal. Não é? O afastamento da Galiza das terras de conquista vão determinar... Fatal em que sentido? Fatal no sentido em que a Galiza vai começar a perder peso político no seio da coroa de Leão e Castela. Porque não tem nada para ganhar, não tem nada para conquistar. Não tem para onde se expandir. A guerra de reconquista é uma guerra que promove. E Dom Raimundo, qual é o papel que ele cumpre a partir desse instante? Temos aí... Claro, o Conde Dom Raimundo não fica reduzido à Galiza e terá uma grande importância no povoamento e na organização dos territórios, por exemplo, do território de Salamanca. Ele estenderá os seus domínios até às terras de Salamanca. Mas já sai bem fora da Galiza. Claro, mas estenderá esses domínios... Mas em conflito? Como? Em conflito com... Não, são concessões régias. O rei dar-lhe-á essas concessões. O conflito com o rei e, de alguma forma, com o Conde Dom Henrique acontecerá a partir do momento que Afonso VI, apesar de ter 5 casamentos, não ter tido um único filho varão. E, portanto, começa a colocar-se, a partir de certa altura, a partir do início do século XII, como é que a coroa vai ter sucessão. As águas agitam-se ainda mais quando, por volta de 1103... Devia ser Dona Urraca. Quem era a primogénita? Dona Urraca. Dona Urraca, meia-irmã de Dona Teresa, mas legítima. Ilegítima. A partir legítima. A partir de 1103 há um problema acrescido porque o monarca acaba por ter finalmente um filho varão.
o infante Sancho, o pequeno Sancho, Sanchuelo, como dizem as fontes. O problema é que o infante Sancho é filho de uma muçulmana. Então, De uma é princesa. bastardo na mesma. Exato, ainda por cima, filho de uma muçulmana. Lá está Afonso o tal VI, mundo complexo, o tal mosaico muito complexo. E Afonso VI revela muito rapidamente, a partir de 1104, 1105, a intenção de transformar este filho no seu sucessor. Os documentos começam a associá-lo, na titulatura dos documentos. E isso é um problema? É um problema para Raimundo e Henrique, que através das suas mulheres têm as suas aspirações próprias, não é? Eles e os seus interesses. E alguns segmentos também das aristocracias. Sabe que, desde o início, aquilo que nós chamamos a monarquia de Leão e Castela é uma monarquia muito compósita e é constituída por partes com identidades já muito vincadas. Como sempre foi, até agora, até hoje. O que nós vemos hoje tem este longuíssimo lastro. Ora, digamos, os grandes reis de Leão e Castela são aqueles que percebem a diferença das partes, a complementaridade das partes e, sobretudo, têm um jogo de equilíbrio de poderes extremamente meticuloso, cuidadoso, tentando equilibrar a aristocracia de Castela com a de Leão, com a galega, em determinados momentos com a portucalense, com a asturiana. Então, Dom Afonso morre. E quem é que lhe sucede? Bom, a partir de 1107 são estes acontecimentos... É a data da morte? Não, ele morre em 1109. Mas a partir de 1107 os acontecimentos precipitam-se a uma velocidade extraordinária e são destes acontecimentos que, não sendo fortuitos e tendo em conta o mundo que se vive até acontecimentos muito expectáveis, mas a verdade é que baralharam completamente o quadro. A história acelerou. No ano de 1107 morre, mais ou menos inesperadamente, o conde Dom Raimundo. Raimundo morre. Muito novo, morre. Portanto, fica viúva Urraca, se bem que ele já tivesse um filho. Desde 1100. Mas não te esqueçamos, Dona Urraca era rija, era dura. Como vai demonstrar. Porque é como vai demonstrar mais adiante. Sobretudo a partir daí. Sim. Morre Raimundo. E, portanto, digamos, entre aspas, o partido de Raimundo fica seriamente enfraquecido. Urraca fica viúva. Na altura, a viuvez é uma perda considerável de poder e de autoridade, sobretudo para os membros da aristocracia ou da família régia como ela. Tem, no entanto, um trunfo que se revelará decisivo no futuro, que é o facto de terem um filho, o infante Afonso Raimundos. No ano seguinte, em 1108, dá-se uma das grandes batalhas do período da Reconquista, desta fase, a Batalha de Uclés, na qual morre o jovem infante Sancho, o filho da tal muçulmana e de Afonso VI. Portanto, aquilo que parecia estar resolvido, de um momento para o outro, dá-se uma reviravolta completa na conjuntura. E, portanto, o próprio rei já está à doença de Afonso VI, e Afonso VI acabará por morrer em 1109, não sem antes tentar resolver o assunto. E vai resolver de uma forma que se revelará desastrosa, porque numas cortes reunidas em Toledo, nos finais de 1108, decide encontrar uma solução de compromisso, promovendo o casamento um segundo casamento do Urraca, com aquilo que era, por essa altura, o poder emergente do lado oriental da península, o reino de Aragão. Aragão inicia a sua grande fase de expansão e o então monarca de Aragão, Afonso I, enfim, estes quase todos chamam Afonso, portanto se baralha consideravelmente o tentarmos fixar estas personagens, e tenta casar os dois. Ou melhor, propõe um casamento entre Afonso I de Aragão e Dona Urraca. Herdariam, digamos, os dois a coroa de Leão e Castela, e, portanto, nessa altura integra-se todo o território, o reino todo, e o filho que viessem a ter seria um monarca que juntaria tudo. Desde o Ocidente até ao Oriente da Península, seria de facto um reino vastíssimo. Acontece que o casamento, hoje nem sabemos se o casamento se consumou ou não, porque mal morre o rei, em 1 de julho, se não me falem a memória, de 1109, não tardará muito, começam as desavenças entre os casais, ou entre o casal, portanto, entre os dois membros do casal. Entre Dom Afonso I e Dona Urraca. Exatamente, Afonso I de Aragão e Dona Urraca. E inicia-se um período extraordinariamente complexo, em relação ao qual ainda hoje temos dificuldade de articular os factos. Convulsões, é isso? E combinações diversas. Em que tudo é possível. E é nesse momento em que primeiro o conde Dom Henrique, até 1112, num período de 3 anos, vai começar a jogar, diríamos nós, as suas cartadas políticas. Então, mas quem é que está no poder nesse momento? Teoricamente, a Dona Urraca. É a herdeira de Afonso VI. Casada com Afonso I. Mas a verdade é que mal morre o rei, surgem desobediências em vários pontos do reino. Irreverências. Exato. E rebeldias de toda a ordem, não é? Há um conjunto, um núcleo duro
que apoia Dona Urraca, sobretudo da aristocracia leonesa, a que mais chegada estava ao pai, mas quer em Castela, quer na Galiza, quer no território portugalense. E é nessa altura que faz o seu statement, digamos, Dom Henrique, é isso? É nessa altura que diz, bem, claro, então cada um por si. Exato, e Dom Henrique vai tentar jogar as suas cartadas políticas e eu defendo, e não sou o único a defender, ele terá eventualmente aspirado também à coroa de Leão. Terá havido talvez algum espaço de manobra para chegar à coroa de Leão. Dona Teresa, aí, qual é o papel que tem? Nestes primeiros anos, pouco sabemos do que fará. Ela já está casada desde 1095, mas a partir desta altura, a partir de 1109, começam, digamos, os factos que nós hoje conhecemos sobre Dona Teresa começam a crescer. Já nasceu Dom Afonso Henriques? Não. Nasce em 1109. Em princípio, é esta a data mais consensual, mas certeza não a temos. E é no meio do furacão. Sim. nasce em pleno no período mais convulso, até porque a partir de 1109, o pai ausenta-se do território portugalense e os últimos 3 anos de vida do Conde Dom Henrique vão ser passados esmagadoramente fora do Condado portugalense, circulando por quase todo o norte cristão. Inclusivamente é provável que tenha ultrapassado os Pirineus para tentar encontrar apoios políticos além Pirineus, envolvendo-se na convulsa e complexa conjuntura política que então se viu. Mas não ganhou nesse ponto de vista, ou seja, não chegou a conquistar a coroa espanhola. Quem é que ficou com essa? Permanece Urraca. Dona Urraca. Urraca, até à sua morte, será muito contestada, mas será a Rainha de Leão e Castela, de todo o direito. Por outro lado, Dom Henrique morre, então, passado 3 anos, exato, não é? Exato. Finalmente temos Dona Teresa, é isso? Finalmente Dona Teresa, digamos, a meia-irmã de Dona Urraca. Claro, chega à linha da frente. Ora, este aspecto é muito interessante e eu hoje estou convencido, e aliás o livro tenta demonstrá-lo, que aquilo que torna mais aceitável o facto de ser Dona Teresa a herdar, digamos, a naturalmente assumir a chefia, se deve à conjugação de 2 circunstâncias. Uma, o facto de o infante Afonso Henriques ter, por essa altura, na melhor das hipóteses, 3 a 4 anos, não ter mais, portanto, era inviável ele poder assumir a chefia, mas também o facto de Dona Urraca já ser rainha. Portanto, já há uma mulher a governar. Aliás, no momento em que Dona Teresa assume à primeira... Já é aceitável, é isso, haver uma mulher? É aceitável neste sentido, torna-se mais tolerável, porque já Dona Urraca está a governar o reino. Em circunstâncias... Não, mas por outro lado, Dona Teresa, quando entra logo com o intuito de dizer não, a minha irmã é uma coisa, eu sou outra. Claro. Portanto, entra com um intuito separatista? Como é que se chama? Não diria separatista, mas de afirmar os seus interesses e o seu poder na continuidade daquilo que tinha sido a política do marido. Que também tinha... Claro. E o que é importante... No tempo de Dom Henrique houve algum conflito direto com Dom Raimundo ou com Dona Urraca? Não chegou a haver esse conflito? Esse conflito não, porque esse depois veio a haver com Dona Urraca, não é? Só há quando Dona Urraca assume o poder, não é? Agora, percebe-se que o Conde Dom Henrique faz as suas contas políticas, mas não apenas ele. Ele e as elites do território portugalense que o acompanham do qual são fidelíssimos seguidores. Aliás, um dos grandes sucessos do Conde Dom Henrique foi ter percebido, pelos seus atos, nós podemos deduzi-lo pelos atos que tomou, ter percebido que estava num território plenamente organizado e hierarquizado e apoiou-se nessas elites dirigentes do território que viram também... Mas estava hierarquizado e organizado por quê? Por ação de quem? Estamos a falar de que território? Do território portugalense. Do Condado portugalense. Sim. E porquê é que tinha essa organização toda especial? Por causa da guerra contra os mouros? E esse é o fator prioritário. Mas não só. Repare que desde 868, portanto temos que ir muito lá para trás, que os poderes cristãos se tinham estabelecido no Douro. O Douro será durante cerca de 200 anos... É uma fonte de organização do espaço do território. E as elites que aqui se colocam, os cavaleiros e não só, e depois todo o comum das pessoas que nós não conhecemos, mas que sabemos terem estado, não os conseguimos identificar, mas sabemos que vêm para este território e que se juntam às populações que permaneceram nestes territórios junto ao Douro, iniciaram a organização deste território. Portanto, quando se dão estes acontecimentos políticos finais do século XI, este território tem já uma longa história de organização social. Num certo sentido, uma unidade já. Já tem uma unidade distintiva. Aliás, um dos primeiros sintomas dessa unidade acontece, e é muito claro na documentação portuguesa, já no século X, a partir do momento que na documentação produzida a sul do Minho se começa a utilizar o topónimo Porto Calais, já não apenas no sentido tradicional que designava o pequeno porto
que é hoje a cidade do Porto e que nada mais era que o lugar de atravessamento do rio. O Porto está onde está, precisamente porque, do ponto de vista... É estreito. E repara, o nome que lhe é dado no período romano significa a função. É um Cálem é o quê? Da terra dos Calaisi. Os Calaisi é o Os povo... Cálices? Não. De onde vem Galiza. Sim. De onde vem a Galécia e de onde vem Gaia. Ora, nós sabemos que... Tipo, é como se fosse o terreno entre o Porto e a Galiza? É isso? Não, o Porto Scala chama-se Porto Scala porquê? Primeiro porque é um porto no sentido de porta de passagem, porto não é necessariamente porto de mar ou de rio, é o lugar de passagem e de entrada na terra dos Calaisi, Portos Cale. Ora, os Calaisi estão documentados muito lá para trás, mas epigraficamente são um pequeno povo, aparentado com os outros, sobretudo com os mais importantes, que são os Bracaré, que está documentado epigraficamente, portanto, por registros em pedra, entre o Douro e o Ave. Portanto, nessa estreita faixa, onde está a Vila do Conde, nessa estreita faixa, há um pequeno povo com quem os romanos se cruzaram, talvez porque são os primeiros com que se cruzam a norte do Douro, acabam por utilizar esse... Então, e a fronteira desse condado, desse Porto Cálem, é a norte o Minho, a norte o Rio Minho. Exato. E a sul é o quê? E a sul, por esta altura, já se estende até ao Mondego. Até às terras de Coimbra. Mas eu ia lhe dizer, se me permite, que é o testemunho maior, digamos, da organização deste território, é o facto do nome Portucale, a partir de meados do século X, deixa de designar simplesmente a pequena civitas colocada na foz, ou junto ao... E passa a ser o terreno inteiro. O território. O país, entre aspas, não é? Aquilo que viria a ser... Por isso é que quando Portugal surge... se chama Portugal, claro. Naturalmente. Aliás, mas então estamos naquele ponto em que temos... Dona Urraca assumindo a coroa espanhola, Dona Teresa, meia-irmã de Dona Urraca, com a desvantagem de ser bastarda, ao contrário de Dona Urraca, que era filha legítima de Dom Afonso VI, com vontade de marcar o terreno, de aproveitar a demarcação que tinha sido feita pelo Dom Henrique, não é? Pelo seu marido, acabado de morrer. Dom Afonso Henriques tem que idade nessa altura? No momento em que morre o pai, 3, 4 anos. 4 anos. Máximo. Quando é que já agora... Ainda não é, digamos assim, um argumento político. Sim, mas nessa altura não podemos ver a linha da idade de uma criança como claro, hoje, não é? Exatamente. Hoje só aos 18 anos é que é maior. Claro, se calhar naquela altura, sei lá, aos 10, aos 12, aos 14. Aos 14. Porque é o momento em que, no caso dos homens, dos rapazes, poderiam ser armados cavaleiros, e o ser armado cavaleiro era a entrada na vida pública, digamos assim. Aquilo que aconteceu em Zamora com Dom Afonso Henriques. Exatamente. Então, e com que idade? Foi com 14 anos? Sim, teria à volta de 14 anos. Portanto, mas ele não 14, 15. Mas já existe nessa altura a noção do que é que ele queria, do género, isto é um reino, é meu e eu vou ser o primeiro rei? Não. Isso é muito improvável que ele imaginasse isso. Isso são construções posteriores. Aliás, devo dizer com rigor que nós não temos a certeza absoluta que ele tenha sido armado cavaleiro em Zamora e à volta de 1125. Também se fala em Tui, não é? Que haveria uma hipótese de Há várias hipóteses, porque é uma notícia muito discutível na medida em que nos aparece apenas numa única fonte, que é a primeira crónica de Afonso Henriques, que é escrita logo a seguir à sua morte, nos finais do século XI, e é já uma crónica muito laudatória e, de alguma forma, que procura já sacralizar a figura de Afonso Henriques. Ora, temos, então, uma espécie de um impasse, porque Dona Teresa quer demarcar o terreno quando a meia-irmã acha que o terreno é todo dela, não é? E então, finalmente, temos um confronto, um conflito, não é? Claro. Quando é que acontece? Porque isso é uma batalha que acontece, ou uma invasão, não sei muito bem, entre Dona Urraca e Dona Teresa. Pois, há vários episódios de intervenções armadas de Dona Urraca no território portugalense, como também na Galiza. Nós não podemos desligar a ação de Dona Teresa daquilo que se passa na Galiza. A Galiza, de um certo ponto de vista, joga também, utilizando a mesma expressão que usei há pouco, as suas últimas cartadas. A Galiza percebe claramente que ou consegue encontrar formas de intervenção na alta política castelhana, leonesa e castelhana, ou consegue estender para sul a sua capacidade de intervenção no teatro. Mas quem é que é a Galiza? Eu pensava que era Dona Urraca que continuava a ser, digamos... Ela é, de facto, a rainha, mas há poderes estabelecidos na Galiza. Há uma alta aristocracia galega... Condes? É isso? Sim, que jogam também os seus interesses e mais ainda... Nós estamos a falar dos Travas. Dos Travas? São a cabeça dessa aristocracia. Da aristocracia galega. Nesta altura são o topo. E que já começa logo em conflito com o condado portuguelense, é isso? Sem dúvida. E são o quê? São escaramuças? São o quê? Há escaramuças militares,
mas há sobretudo um contencioso político muito intenso, na medida, como estava a explicar, que para os galegos e para a aristocracia galega é vital, digamos, manter abertas as portas para lá da Galiza. Ora, a gradual autonomia, que não independência, do território do sul da Galiza, para lá do Minho, este território vai ganhando... Era a única porta para onde podiam seguir, claro. Não é? Por isso é que é tão vital para eles, a certa altura, tentarem se aproximar de Dona Teresa. É o que resta para continuarem a estender a sua autoridade. Aproximar do espaço ou aproximar-se aliados, aliança? Aliança, que se traduz no casamento de Dona Teresa com Fernando Pérez de Trava. Esse digamos, é o facto mais visível dessa retoma por parte da alta aristocracia galega. O filho não gosta do padrasto. Portanto, já podemos imaginar. Dom Afonso Henriques... Não é tanto o filho. Num primeiro momento, Dom Afonso Henriques, com todo o respeito que nos merece Dom Afonso Henriques, que é uma personagem suficientemente grande para dispensar todo o tipo de mitificação. Quando nós conseguimos aproximar... A história chega. Chega e sobra. Mas nessa altura são sobretudo as iniciativas das elites locais deste território. As elites locais do território do Entredouro e Minho, que não desejam de modo nenhum partilhar o controlo da fronteira e o domínio desse território. Ora bem, nós estamos naquele ponto decisivo em que Dom Afonso Henriques há de ter um papel absolutamente essencial, preponderante e decisivo para estarmos aqui hoje a falar português, se calhar, que é o momento em que Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, quer fazer a demarcação relativamente à sua meia-irmã, Dona Urraca, herdeira do trono de Leão e Castela. Ela, por sua vez, também tem que enfrentar uma espécie de uma tendência fragmentária do reino dela, nomeadamente na Galiza. E temos então uma espécie de um acordo tácito entre galegos e portugueses, ou melhor, entre portugalenses, entre Dona Teresa e, neste caso, um dos Travas, que é Fernando Pérez de Trava, conde da Galiza, assim, um aristocrata da Galiza. E por aqui nos ficamos esta semana, porque esta história de Dona Teresa ainda vai a meio. Continua. De resto, é muito importante para percebermos, digamos, o germen e a origem sem dúvida, do país. É uma intrincada conjuntura política. O interessante é que ainda hoje existem resquícios dos mesmos dados. Digamos que os dados, quer dizer, o terreno, o país, a geografia e a política continuam muito fundo. Sabe que o principal interesse da história que é um misto de aproximação com a Galiza, mas também de demarcação. Quer dizer, é aquela uma espécie de um dilema permanente. Do ponto de vista galego, continuar a ter influência sobre as terras do Sul é determinante para a sobrevivência desta aristocracia e das autoridades. Porque era a escapatória, digamos assim. E também do ponto de vista eclesiástico. Ainda não tratamos das questões eclesiásticas, mas essas misturam-se aqui. Justamente, para a semana que vem vamos ter, com certeza, esse como um dos tópicos fundamentais. Muito agradeço, antes de mais, esta vinda aqui à Antena 2, em 2 capítulos, do nosso convidado Luís Carlos Amaral. Está bem de ver que se trata de passar, mais ou menos em revista, a vida de Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, que é também, Dona Teresa, a figura central deste livro intitulado A Condessa Rainha, um livro com perto de 400 páginas, numa edição de Círculo de Leitores, concebida, esta obra, justamente pelo nosso convidado, o historiador Luís Carlos Amaral, em parceria com outro historiador, Mário Jorge Barroca. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Antena 2, mas marcamos já encontro para a semana para concluirmos esta nossa revisão da história e da vida da Condessa Rainha Dona Teresa. Eu agradeço e agradeço, enfim, o convite primeiro e agradeço este convite segundo. Resta-me convocar, enfim, os ouvintes para a próxima semana para mais um Quinta Essência, que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos 2 a 8 dias. Bom fim de semana.
Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Luís Carlos Amaral, mestre em História Medieval, professor de História na Faculdade de Letras do Porto e, sobretudo, coautor, juntamente com Mário Jorge Barroca, deste livro intitulado A Condessa Rainha, com cerca de 400 páginas em torno da figura de Dona Teresa, mãe do primeiro rei de Portugal, isto numa coleção do Círculo de Leitores dedicada às rainhas de Portugal. Na semana passada abordámos não só o contexto em que surgiu Dona Teresa, filha bastarda do rei de Castela Afonso VI, também o casamento com Dom Henrique, vindo de França, ou melhor, da Borgonha, depois a criação do condado portugalense, numa demarcação com a Galiza, a sucessão de Dom Afonso VI de Castela, pela sua filha legítima Dona Urraca, e finalmente o confronto entre as duas irmãs, Dona Teresa não querendo aceitar a subordinação a Dona Urraca, estabelecendo para isso uma aliança com alguns nobres da Galiza, nomeadamente com Fernando Pérez de Trava. Ficámos no ponto em que Dona Teresa e Dona Urraca se encontravam numa espécie de impasse, com várias escaramuças a sucederem-se algures na fronteira com a Galiza, perto do Minho. Muito bom dia uma vez mais, professor Luís Carlos Amaral. Como é que foi resolvida essa entente, digamos assim, esse conflito entre as duas irmãs? Bom dia. Tanto quanto nós nos podemos aperceber hoje, estes entendimentos que Dona Teresa estabelece com Dona Urraca, aliás, como com todos os outros poderes, e de forma muito semelhante àqueles que a própria Dona Urraca estabelece com outras elites dos territórios de Leão e Castela, são sempre entendimentos, digamos, efêmeros, muito conjunturais. Tanto quanto o nosso entendimento hoje permite, digamos, perceber, tudo flui a uma grande velocidade e aquilo que parece ser, digamos assim, verdade numa semana ou num dia, passado pouco tempo, deixa de o ser. Então, mas agora há aqui uma desproporção estranha, que é o facto de Dona Urraca representa um reino poderoso, sucessora de Dom Afonso VI. Dona Teresa é apenas um condado, não é? Apenas um pequeno território. Estranho, claro, que não tenha sido resolvido à força, digamos assim, de uma forma resoluta, esse diferendo. Era assim tão poderosa, Dona Teresa? É evidente que, e até do ponto de vista teórico, o condado portugalense integra claramente o Reino de Leão e Castela, faz parte constituinte do Reino de Leão e Castela. No entanto, a verdade é que, por essa altura, o poder de Urraca é um poder fortemente contestado, o que significa que há uma fragmentação da sua autoridade, do seu poder, e a níveis distintos, largos territórios, grandes espaços do reino, contestam efetivamente a sua política. Então não é só o condado portugalense, não. Digamos, ela tem problemas em várias regiões. Longe disso, a tarefa de Dona Urraca foi hercúlea, na medida em que teve que equilibrar essas fortíssimas tensões herdadas do tempo do seu pai. E a sua personalidade, apesar de, enfim, de multifacetada e revelando qualidades bastante, enfim, significativas do ponto de vista político e mesmo militar. Aguerrida, é isso? Exatamente, não foi suficiente para aplacar essa tensão constante. O marido, já agora, Dom Raimundo, teve algum papel nesse trabalho que ela teve? Não, ele não chega propriamente a essa fase. Ele já tinha falecido em 1107, portanto, ainda e antes em vida no tempo da vida do sogro, por isso nunca se viu confrontado com esta realidade. Neste momento é uma rainha que, casada a segunda vez, um casamento cujo insucesso foi total, e que agitou, digamos assim, ainda mais... Estamos a falar de divórcio, é isso? Sim, de separação, de facto, mas mais do que isso, de contenda política. O casamento foi pensado para aplacar precisamente essas tensões que lavravam no interior do reino e de uma forma genérica em todo o norte cristão, e acabou por se revelar exatamente... E não aplacou nada, foi o contrário. Em sentido contrário. Acabou por precipitar essas tensões que eram bastante fortes e que representavam forças sociais, nomeadamente ao nível das elites, que estavam tão, digamos assim, tão desavindas. Então, nesse contexto, Dona Teresa era apenas um pequeno problema num contexto
contexto de montes de problemas. Não sei se seria pequeno problema. Era um dos problemas. Eu digo que não seria pequena na medida em que não era apenas, digamos, com as movimentações de Dona Teresa implicavam também as movimentações da Galiza. Ou seja, estamos a considerar toda a fachada ocidental do reino, o que era já um território muito, muito considerável. Mas a Galiza, temos Dona Teresa à frente do Condado Portucalense. Sim. E à frente da Galiza, quem é que está nesse momento? Não podemos dizer que à frente da Galiza estivesse apenas um poder. Há, digamos assim, duas forças principais, que não são totalmente uníssonas, mas que representam, de facto, dois corpos distintos. São os nobres, por um Sim, lado. por um lado a aristocracia esfiada pelos Travas e, por outro lado, uma outra aristocracia e uma parte considerável da estrutura eclesiástica da Galiza. Fiel à rainha. Sim. Bom, as fidelidades aqui são muito aliada da rainha, é melhor dizer assim. Aliada quando interessada nisso. Eu diria, utilizando terminologia dos nossos dias, que todos estes poderes, independentemente de se poderem conluiar, têm agendas muito próprias, não é? Que por vezes se cruzam, mas muitas vezes se afastam e muitas outras vezes se opõem. Então, voltando ao nosso ponto da narrativa, nessa entente, como é que se resolve? É precisamente um desses episódios. É evidente que há pouco referia, digamos, aquilo que na nossa intuição e na ideia geral que temos destes tempos seria a solução mais óbvia, isto é, uma intervenção mano-militar e tentar resolver o assunto. Só que essas intervenções são altamente custosas e nunca ninguém está interessado nelas. A verdadeira guerra deve ser dirigida para o Sul. A fronteira do Sul, além do mais, levanta sérios problemas com o Islão e, por isso, toda a poupança, digamos assim, que puder haver em termos de energias militares é bem-vinda. A guerra entre os cristãos, por esta altura, por regra, não quer dizer que não haja exceções, por regra, era aquilo que nós poderíamos dizer, ou melhor, seria um conjunto de atividades militares que nós poderíamos apelidar de baixa densidade. O que não quer dizer que não haja conflitos. E Dona Teresa não tinha, por sua vez, a fronteira direta com os mouros? Isso não lhe criava também problemas? Quer dizer, isso não era também um problema para ela? Sim, e um problema muito sério, precisamente em torno da questão de Lanhoso, que levará ao acordo, enfim, chamamos-lhe nós, que terá acontecido na sequência do episódio de Lanhoso. É precisamente a altura em que a fronteira do Sul, a fronteira do Mondego, é devassada por incursões muçulmanas muito duras, que levam uma vez mais a guerra até aos arredores de Coimbra, devastam os campos em volta, destroem uma série de aglomerados em torno de Coimbra. E, portanto, isso agora os muçulmanos avançam porquê? Querem conquistar a península? É estratégico? Sim, estamos ainda na fase de expansão do poder almorávide, que entrara na península a partir de 1086 e depois de ter anexado e reunido uma vez mais a totalidade dos poderes muçulmanos na Península Ibérica, lança-se com todas as forças que tem uma vez mais sobre os cristãos. Já agora, os almorávidas, só para relembrar em relação à semana passada, são uma espécie de integralistas, portanto, fundamentalistas. Exato, os almorávidas são um movimento de renovação religiosa, mas também política, que surge no norte da África ainda na primeira metade do século XI e que deve ser entendido, apesar de ter uma fortíssima dimensão religiosa, como um movimento político claramente berber. Quer isto dizer que tem uma dimensão, se não anti-árabe, pelo menos contra o poder árabe propriamente dito, que também se manifestava no norte da África. Então, e esse acordo de Lanhoso que referiu, é o quê? Quais são os termos do acordo? Nós não sabemos exatamente quais são os termos. Sabemos é que nesse momento há um entendimento, digamos assim, e uma aceitação da situação que existe. Portanto, Dona Teresa interessada em fazer as pazes com Dona Urraca para poder combater os mouros, é isso? Exatamente. É muito, muito isso que acontece e, por outro lado, não ser demasiadamente desgastada, perdendo assim a capacidade de reivindicar politicamente. Não é? Bem, tudo muito instável então, na altura. O muito instável é o mínimo que podemos dizer. É o mínimo que podemos dizer. Sendo que há alguma... Porque estamos a falar aqui sempre de nobres, aristocratas, etc. O povo, existe alguma narrativa sobre o que é que o povo quer ser? Se prefere uns ou outros? Não.
Não. Quer dizer, nós podemos especular, e especular de forma verosímil, digamos assim, mas não podemos com... O povo, evidentemente, é omnipresente. Bastaria dizer que todos estes movimentos militares de defesa da fronteira implicam com o povo, implicam evidentemente, população. Mas não sabemos de que lado estava, digamos assim. Não, e de facto as suas opções são, antes de mais, digamos, eles irão maioritariamente atrás daquilo que decidirem os seus senhores. A sua vinculação. Portanto, é uma aos posição senhores pragmática. Então, isso quer dizer também que não existe ainda a germinar a ideia da independência, ou já existe? Não. Quer dizer, entre o povo, não. Garantidamente, a independência... Então, e Dona Teresa, por exemplo? E os galegos? Pois, aquilo que nós podemos entender por independência, aquilo que se poderá aproximar daquilo que são os nossos critérios daquilo que é a nossa independência, isso verdadeiramente não existe. Aquilo que veio a ser o ensejo de Dom Afonso Henriques, do filho de Dona Teresa, não é? Sim, mas isso... Isso não aparece nessa altura? Não, convirá a ter em conta que isto que nós chamamos a independência, e sobretudo a independência de Portugal, não é um projeto que tenha... Enfim, primeiro, é discutível que tenha sido um projeto, mas utilizando esta palavra, diríamos que não é algo que está previsto, que está programado. É algo que se foi construindo e cada passo que foi sendo dado permitiu dar o passo seguinte. Ou permitiu visualizar o passo seguinte. Sim, assim. Não foi, portanto, estratégico, não houve lado visionário. Mas a minha pergunta é esta. Temos aqui, vamos pôr aqui as peças do xadrez para entendermos este jogo, chamemos-lhe assim. Temos a Dona Urraca no trono, com uma situação muito complicada para resolver. Ela gostaria, com certeza, de demonstrar o seu poder também no Condado Portugalense, mas tem mais com que se preocupar e, na verdade, o que lhe dá jeito é estabelecer as coisas em acordo, digamos assim, para poder, ela, tal como Dona Teresa, enfrentar, nomeadamente, os muçulmanos do Sul, não é? Sim, sim. Mas temos também, depois aí, uma figura, são os nobres galegos e Fernando Pérez de Trava. Qual é o objetivo de Fernando Pérez de Trava? É a independência da Galiza? É fazer uma aliança entre a Galiza e o Condado Portugalense? É o quê? Pois, o interesse galego neste momento, como o de todas as elites que constituem o reino de Leão e Castela, é, digamos, ganharem a melhor margem de manobra, não é? Terem o melhor espaço no qual possam circular e afirmar a sua autoridade, ganharem a melhor posição. Todos estes pequenos acordos de que nós vamos tendo notícia, como o de Linhoso que falávamos há pouco, a sensação que nos dá hoje é que são uma espécie de formas de ganhar tempo. Ganhar tempo para voltar a jogar. Mas e qual era o jogo dos Trava? Ora bom, o jogo dos Travas é, digamos, tentar colocar a Galiza num lugar cimeiro e num lugar central. Tinham entre si um trunfo fundamental, que era o facto de ter lá nascido o filho de Urraca e de Raimundo, o príncipe Afonso Raimundos, que virá a ser o futuro Afonso VII, primo do nosso Dom Afonso Henriques, e isso permitia-lhes pensar que talvez uma reorganização do reino de Leão e Castela poderia ser feita com alguma centralidade da Galiza. Não é? No fim de contas, algo que tentavam castelhanos... E foi isso que aconteceu? Tentaram isso? Tentaram, mas não as coisas correram mal. Claro que um problema fundamental, ou tão fundamental para a Galiza quanto este, era manter aberto o corredor de acesso ao sul, de acesso à terra de conquista. E aí, evidentemente, colocava-se um entrave cada vez mais sério, que era o Condado Portugalense, sobretudo na sequência do tipo de governação que no Condado tinha sido conduzido pelo Conde Dom Henrique e pelas elites locais, a aristocracia local que tanto o apoiou e que tanto corpo, digamos assim, deu ao governo que ele aí terá desenvolvido. Mas, por outro lado, havia uma aliança, e se calhar mais do que isso, porque falamos também de um casamento, não é? Uma relação entre Dona Teresa e Fernando Pérez de Trava. Sem dúvida. Isso não era suficiente para facilitar a vida aos Travas? Claro, essa é a intenção. A aproximação dos Travas. Aliás, portanto, quem é contra são os futuros apoiantes de Dom Afonso Henriques, claro. É isso? Portanto, os nobres do Condado Portugalense contra Dona Teresa. Claro, eles começam-se a afastar de Dona Teresa. Vejamos, Dona Teresa assume o poder a solo, digamos assim, a partir da morte do seu marido, ou seja, 1112. Ora, entre 1112 e 1117, 18, nós não temos o menor vestígio que nos permita concluir de qualquer tipo de oposição interna a Dona Teresa, interna, ou seja, no Condado Portugalense. E ao mesmo tempo que constatamos isto, constatamos também, e creio que o livro deixa isso provado, que Dona Teresa segue no essencial, eu mesmo diria no essencial e não só, aquilo que foi a linha
de governação do Conde Dom Henrique. Estas múltiplas participações que nós vamos detectando, é verdade... E a linha de governação no sentido de satisfazer toda a gente, é isso? Não é bem satisfazer toda a gente, quer dizer, é uma governação no qual promove claramente uma autonomia política do território, que não é independência, mas uma autonomia política do Condado Portucalense, feita sobretudo, ou melhor, assente sobretudo nas elites do território. Isso até que data? Até que ano? Isto até à volta de 1117. Ora, no ano de 1117, Dona Teresa já interveio fora do território portucalense, nas questões gerais do reino, tem à porta uma ofensiva muçulmana, tem uma investida de Dona Urraca no território portugalense. A conjugação de todos estes fatores levou-a, digamos, a apoiar-se num momento em que os próprios galegos, há aqui uma coincidência, num momento em que os próprios galegos também estão a ser instados pela própria Dona Urraca, que quer definitivamente afirmar a sua autoridade na Galiza. Portanto, parece ser, digamos assim... Portanto, a Galiza divide-se em dois e uma parte, que são os Travas, alia-se com Dona Teresa. Alia-se com Dona Teresa. Há benefícios mútuos. Não é? Mas ela perde depois o apoio no Condado Portugalense. Claro. A médio prazo o que vai acontecer? Evidentemente que os galegos querem abrir a porta que estava apenas, que tinha estado fechada, até aos muçulmanos, que agora estava entreaberta, e querem voltar, digamos, a controlar este território sul. Portanto, digamos que os galegos jogam em vários tabuleiros ao mesmo tempo. É muito curioso e tinham força para isso, não é? Tinham argumentos para isso. É muito curioso que já há largos anos o professor José Matoso, num texto seu, chamava a atenção para este aspecto e dizia que quem observasse, desconhecendo, enfim, o contexto geral e não sabendo muito mais, mas quem observasse apenas aquilo que se passa no primeiro quartel do século XII nas regiões do Noroeste Peninsular, diria que o espaço e a força mais promissora, isto é, aquela que teria capacidade de ir mais longe, seria a Galiza. Apresentava em todos os tabuleiros que jogava, todos os tabuleiros políticos, apresentava argumentos de peso. No entanto, foi precisamente este território aquele que acabou por politicamente mais definhar. Porque se travou a sua expansão para sul, com a formação de Portugal, e porque no conjunto do Reino de Leão e Castela, essa reunificação do reino com Afonso VII se faria, sobretudo, e uma vez mais... Digamos, ficaram entalados. Ficaram, de um lado e do outro. O verbo é bem expressivo daquilo que porque vai acontecer. Porque é mesmo geográfico, não é? Exato. Por isso mesmo é que as suas intervenções neste momento são, do ponto de vista deles, decisivas. Quer do ponto de vista eclesiástico, no sentido de promover a Diocese de Santiago de Compostela e anular a concorrência, muito particularmente da Arquidiocese de Braga, quer do ponto de vista político tentar por todos os meios que a sua aristocracia seja, digamos, interveniente igual ou superior às de Leão e Castela. Então, mas e Dona Teresa teria também essa intenção, no fundo, de se passar para o barco da Galiza, mas estendendo o domínio da Galiza ao Condado Portugalense? Pois, é isso? A hipótese, e que me parece que é uma hipótese muito sustentável, que eu e o meu colega defendemos, que aliás não somos os primeiros, mas somos dos primeiros a fazer, e creio que neste momento acrescentando alguns argumentos novos, é que a partir de determinado momento, precisamente dos seus contactos com os galegos, Dona Teresa tenta, como já tinha feito em circunstâncias anteriores, tentar retirar, os maiores benefícios. Ora, aquilo que se lhe, digamos, avizinha como algo de alcançável, como algo de palpável, digamos assim, e aos galegos cada vez mais, na medida em que começam a perceber que Leão e Castela é, digamos assim, um objetivo demasiadamente alto para alcançar, isto é, um reino de Leão e Castela que pudesse conceber uma Galiza com algum poder mais, com alguma centralidade que estava a perder, e começa a levantar-se uma vez mais o projeto, provavelmente nunca abandonado, de restauração do reino da Galiza. Englobando o Condado Portugalense. Claro, voltando ao limite original. E Dona Teresa estava de que lado? Nesse projeto? Dona Teresa estará deste lado, partindo do princípio que será ela que o vai presidir, entre aspas. Não é? Ora, é essa a sua ambição. Aliás, então e o que é que acontece? Presidir em que sentido? Ela fica acima hierarquicamente dos Travas? É isso? Sim. E aliás, por isso é que os Travas se aproximam dela, por isso é que há a tentativa... Então ela passa a ser quase rainha da Galiza. Claro. É exatamente a partir de 1117 que nos documentos, pela primeira vez, ela começa a ser designada por rainha.
Rainha englobando a Galiza. Claro, ela intitula-se Rainha, nunca se define o espaço sobre o qual a sua realeza se deveria exercer, mas claramente deve-se entender o aparecimento desta titulatura na documentação como uma espécie de preparativo para aquilo que viria a seguir. E o que viria a seguir seria a rearticulação entre os espaços da Galiza e os espaços do Condado Portucalense, restaurando o velho reino da Galiza. A relação amorosa entre ela e Fernando Pérez de Trava, ficamos em quê? Há ali apenas política a funcionar ou temos aquele romance, o enredo típico dos romances que é conquista um, conquista o outro e com isso vem o poder? Claro. Primeiramente, o primeiro Trava que vem para o Condado Portucalense não é propriamente Fernando, que não era, aliás, o filho mais velho do Conde de Trava, Pedro Froilás, que é, nesta altura ainda, o senhor de Trava e o cabeça desta família, desta estirpe e desta poderosa, digamos, elite galega. Ora bom, o primeiro que vem é um irmão mais velho, Bermudo Pérez de Trava, e terá sido tentado, há várias fontes posteriores que insinuam, e creio que com um elevado grau de credibilidade, que insinuam que terá sido tentado um primeiro casamento entre Bermudo e Dona Teresa. Mas quando falamos de casamento, estamos a falar apenas de política ou estamos a falar de uma relação amorosa? Enfim, se foi amorosa ou não, nunca o saberemos, mas um casamento de facto. Não é apenas um consórcio político, é um casamento de facto, mas que traz atrás de si, que implica necessariamente um conluio político, uma aproximação política. Ora, do ponto de vista dos Travas, parece ser óbvio, digamos assim, o jogo ou a jogada que isto pressupõe. Significava que, numa eventual reconstituição do reino da Galiza, eles estariam ligados diretamente à família régia, que era Dona Teresa. Então havia também política. Claro. Mas Bermudo não casou com Dona Teresa? Não sabemos se chegou a casar. Não deve ter casado. De facto, a relação não funcionou e o que sabemos é que, ato imediato, chega ao Condado Portucalense um irmão, Fernando Pérez de Trava, que muito rapidamente se deve ter de facto casado com Dona Teresa e simultaneamente ou quase Bermudo Pérez de Trava casa com uma filha de Dona Teresa, uma irmã de Dom Afonso Henrique. Seja como for, estabelece os tais laços que os Travas queriam e Dona Teresa também. Exatamente. Os laços entre a Galiza e o Condado Portucalense. Isso cria mal-estar nos senhores portugalenses, não é? Claro, e cria mal-estar e creio que é fácil de compreender, aliás, desde Herculano, que isto que eu vou dizer a seguir são argumentos conhecidos, os factos ainda não estavam inteiramente estabelecidos no tempo de Herculano, mas que se começou a perceber, digamos, numa linguagem mais corrente, que este tipo de negócio não interessava aos senhores portucalenses e não interessava por uma razão, por razões óbvias e que tinham a ver, antes de mais, com o controlo da fronteira. Aliás, no momento fronteira? A norte? Da fronteira do sul, com o Islão. Dos mouros. Com o Islão. Porquê é que não lhes convinha a aliança com a Galiza? Não lhes convinha a aliança com a Galiza porque isso significava retirar-lhes todo o protagonismo que tinham neste território de fronteira. Que era voltar ao antigo, não é? Porque anteriormente também tinha sido o reino da Galiza, claro, mas fraco no confronto com os mouros. Sem dúvida. Isso por um lado e por outro, a verdade é que a experiência que eles tinham adquirido, o modus vivendi político que tinham adquirido no Conde Dom Henrique, tinham-os projetado para patamares autónomos. Sim, de autónomos e de total liderança deste território e mais de prestígio. O próprio Conde Dom Henrique, quando chegou, dos primeiros documentos que nós temos relacionados com o Conde Dom Henrique e com Dona Teresa, fala-se imediatamente na existência de uma cúria, portanto, do pequeno conselho com oficiais que acompanha o Conde Dom Henrique. Ou seja, o Conde Dom Henrique, como bom senhor feudal, tentou reproduzir à sua escala um reinado, mini-reinado. Um tipo de poder que em tudo é semelhante ao poder régio. Ora, os senhores... Isso teria já Isso já seria uma intenção estratégica de Dom Henrique, marido de Dona Teresa? Não, Dom Henrique... De vir a ser independente? Não. Creio que isso lhe terá passado, digamos, nas suas intenções mais tarde. Agora, Dom Henrique comporta-se como qualquer senhor oriundo da Borgonha. É verdade que essa não era a tradição peninsular. Ou seja, como qualquer senhor feudal. E qualquer senhor feudal, mando eu. Claro, tende a reproduzir à sua escala
um reino. Um tipo de governação que se aproxima da governação régia e, simultaneamente, tende a diluir o mais possível a sua dependência do poder central. Então, temos Dona Teresa aliada aos Travas por via da sua relação com Fernando Pérez de Trava, tentando recriar o reino da Galiza e unindo, o condado portucalense à Galiza nuclear. Mas com a resistência dos senhores portugalenses. Dom Afonso Henriques, que idade tem nessa altura? Ora, Dom Afonso Henriques, partindo do princípio que a data mais plausível para o seu nascimento, como já referi antes, é 1109, significa que por esta altura terá à volta dos seus 10 anos, 11, 12 anos, quando todos estes acontecimentos se começam a precipitar. Então, e haveria alguém que começou a estender a carpete, o tapete, a Dom Afonso Henriques, portanto, sim, tentando pegar no filho de Dona Teresa para impedir a mãe de fazer alguma coisa? Sem dúvida. E hoje são bem já conhecidos os factos e, digamos, as principais conjunturas que, mais uma vez, se sucedem. Não. Por um lado, as estruturas eclesiásticas, mas isso já está demonstrado há largo tempo, sobretudo graças aos estudos do professor José Matoso, e aquilo que se percebe muito bem é que há uma coincidência quase absoluta entre a fixação de Fernando Pérez de Trava no condado portucalense, e refira-se ou sublinhe-se que Fernando Pérez de Trava mal chega, é-lhe quase imediatamente concedida a Praça de Viseu, e praticamente toda a linha do Mondego, de Viseu não, perdão, de Coimbra, ou seja, ele é imediatamente controlado na fronteira. Portanto, se dúvidas havia relativamente às intenções da presença galega, elas ficam explícitas nesta doação. Vai até o fundo, vai até o máximo sul, não é? Começa logo a liderar a fronteira e, portanto, isto é quase uma afronta aos senhores portucalenses, para quem a fronteira... Mas esses senhores assim no plural, quem Podemos são concretizá-los. São várias famílias, diríamos hoje, várias linhagens, das quais se destacam 5 linhagens essenciais, que são os senhores da Maia, os senhores de Sousa, os senhores de Ribadouro, os senhores de Baião e, um pouco marginalmente, os senhores de Bragança, os Braganções. Portanto, estes são as cabeças, digamos assim, da elite dirigente deste território, uma elite fortemente favorecida pelo Conde Dom Henrique, uma elite que muito apoiou o Conde Dom Henrique e a quem ele retribuiu. Bastaria citar um pequeno exemplo. Quando a investida almorávida avança e parece levar tudo à sua frente, subsiste em mãos cristãs a Praça de Santarém, uma espécie de ilha cristã em meio muçulmano, e é o Conde Dom Henrique que nomeia para essa praça aquele que é, nessa altura, o mais destacado membro da aristocracia portucalense, Soeiro Mendes da Maia. Portanto, ele, ao conceder-lhe isto... Tem alguma coisa a ver com a cidade da Maia? Com as terras da Maia, claro. Sim. Daí é que eles recebem este nome. Portanto, esses homens tinham crescido, ou melhor, essas famílias, cujo processo de promoção começara desde os finais do século X ao longo e início do século XI, tinham já um século de progressão que os projetara até ao topo da escala social e do poder político no condado. Portanto, esses não aceitam os Travas? Têm dificuldade porque os Travas vêm... Dificuldade para não dizer... Claro, vêm, digamos, competir na área que é deles. Mais uma parte considerável da progressão política e social e económica destes homens fez-se à custa do domínio da fronteira e à custa da guerra. Portanto, a guerra é, para estes homens, um fator de ascensão determinante. E, portanto, percebe-se que estão a competir na mesma área que os tinha promovido e eles não podem aceitar isso. Relativamente às questões eclesiásticas, claro que isto nos levaria muito longe, mas tinha-se vindo a tecer um outro tipo de oposição, inicialmente ditado por questões estritamente de política e de organização eclesiástica entre as dioceses de Braga e de Santiago de Compostela, mas que gradualmente estas oposições eclesiásticas se vão aproximando das oposições políticas. A partir de certa altura podemos mesmo dizer que há um entrelaçar de interesses. É verdade que mantêm agendas à parte, mas há um entrelaçar de interesses. Simplificando um pouco, eu diria que a Igreja do território portucalense percebe que as suas reivindicações no plano eclesiástico estão muito mais salvaguardadas com um forte poder político no condado portucalense, o mesmo acontecendo com a Igreja galega, enfim, liderada por Santiago de Compostela, que percebe que consegue amplificar as suas ambições se estiver escudada num poder político centrada no seu território.
Então, mas centrada no território e estendido, portanto, era do interesse também da Igreja de Santiago de Compostela a extensão do poder da Galiza ao Condado Portugalense? Claro, sem dúvida, porque isso levaria a abafar, a diminuir o poder eclesiástico. Temos um conflito dos nobres e um conflito das igrejas, dos episcopados, melhor dizendo. Que se vão aproximando e, como digo, sem nunca perderem a sua individualidade, vão entrelaçar-se. Toda a problemática da formação de Portugal só é inteligível quando percebemos a forma como estes dois caminhos se vão entrelaçando. Então, quem vem realizar o desenlace é Dom Afonso Henriques, finalmente. Sem dúvida. Então, mas a minha pergunta é ele de quem, digamos, é convencido, fabricam-no o líder, ou é ele que toma partido e ajuda um lado da questão? O que nós sabemos é que Fernão Pérez Trava, temos as primeiras notícias da sua presença do Condado em termos permanentes a partir de 1120 e 1121 e, coincidentemente, como provou muito bem o professor José Matoso, a partir desse momento começamos a sentir o abandono da cúria de Dona Teresa, da corte de Dona Teresa, isto é, do grupo que normalmente envolvia mais de próximo Dona Teresa e auxiliava na governação, os grandes senhores portucalenses começam gradualmente a abandonar Dona Teresa. Isso, abandonar, significa o quê? Não obedecer? Começam-se a afastar do seu governo. E isto é documentável, digamos assim, através das confirmações documentais. Há uma purga? É isso? Sim, não é uma purga, é um afastamento deliberado, não é? Não é Dona Teresa que os obriga. Com ela não. Com ela não. Ora, isso acontece a partir de 1120-21 e a partir de 1125 torna-se quase total. Nós podemos dizer que Só há galegos nessa altura? Uma parte de galegos e poucos portucalenses. Das grandes famílias que eu enunciava há pouco, apenas os senhores de Baião se mantêm relativamente próximos de Dona Teresa. E como é que parece Dom Afonso Henriques? Porque, no fundo, claro, antes de mais, isso quer dizer que, germinalmente, a relação entre Dom Afonso Henriques e Dona Teresa não é boa. Repare-se, enfim, do ponto de vista político começam a criar-se oposições. Nós não podemos saber nada da sua relação pessoal e devo dizer que as duas coisas não são incompatíveis. Pode haver divergências políticas e as relações terem sido ótimas. Não o sabemos e creio que nunca o saberemos. O que sabemos sim é que este afastamento gradual das elites do território passa também pelo envolvimento do jovem infante Afonso Henriques. O jovem infante Afonso Henriques poderia ser, e vai revelar-se como tal, num primeiro momento, o garante da legitimidade do seu afastamento e das reivindicações que vão apresentar a Dona Teresa. Então, mas isso presume-se que há um contacto, há uma sintonia entre Dom Afonso Henriques e os nobres portugueses. Sim. Nós sentimos, portugueses não, portucalenses. Portucalenses. Nós sentimos, conforme nos vamos aproximar do desfecho, não é? A famosa Batalha de Samamed, que há sinais que indicam claramente uma aproximação do jovem infante Afonso Henriques deste grupo, digamos assim, de descontentes e de contestatários da política de Dona Teresa. Alguém que o convence, por exemplo, o arcebispo de Braga, Pai Mendes, influencia Dom Afonso Henriques para que ele se discorde da mãe? Ou... Sim, é uma personagem decisiva, Pai Mendes. Porque é ele que, eu digo, evoco esta figura porque o dado que tenho aqui é de que é ele que o arma cavaleiro. Não é? Sim, é verdade que o momento em que Afonso Henriques se arma cavaleiro é um acontecimento muito discutível. Aliás, a sua própria veracidade já foi posta em causa várias vezes. Hoje há um certo entendimento de que o facto é real, se bem que a forma como chegou até nós está demasiadamente, digamos, alterada. Uma das discussões, nomeadamente, tem a ver com a data, com a cronologia em que se terá realizado. Seja como for, parece que podemos associar esse acontecimento à presença e à intervenção do arcebispo de Braga, Dom Paio Mendes. Ora, Paio Mendes é arcebispo desde 1118, portanto, como vê, em datas próximas do momento em que todos estes acontecimentos se precipitam. Ora, o que nós sabemos também, isto é um dado extraordinariamente relevante para tudo isto que estamos a tratar, é que Paio Mendes é o primeiro, digamos, prelado deste território que nós podemos dizer claramente membro da aristocracia local. Ele pertence... Portanto, claramente contra o projeto de Dona Teresa e os Travas. Ora, nem mais. Ora, Paio Mendes da Maia é um senhor da Maia
irmão dos poderosos senhores da Maia, nesse momento dos cabeças desta família. Mas arcebispo de Braga. Mas arcebispo de Braga quer dizer o quê? Que estas famílias da alta aristocracia portucalense começam também, digamos, a intervir no espaço eclesiástico para dominarem também, ou pelo menos para terem uma ação muito direta, política nestas estruturas. Portanto, percebe-se que a aproximação política está facilitada, até porque os membros pertencem aos mesmos grupos. Então, mas a pergunta que eu fiz há bocado permanece, que é Dom Afonso Henriques que vai ter com os revoltosos, chamemos-lhe assim, ou são os revoltosos que vão recrutar Dom Afonso Henriques? Eu diria que há uma comunhão de interesses e há uma dupla aproximação. Do ponto de vista daqueles que virão a ser revoltosos, diríamos que, digamos, controlarem, entre aspas, a personagem do jovem infante é um garante de legitimidade e de força, sem dúvida nenhuma, para aquilo que se irá suceder. E mais... Mas isso só é possível sabendo que ele também é contra a mãe. Claro, e é fácil de perceber porque é que ele poderá ser contra a mãe, porque aquilo que lhe seguramente começa a aparecer como um cenário viável é o quê? É antecipar o seu acesso ao poder e a sua sucessão à mãe. Em circunstâncias normais, seria ele que sucederia à sua mãe quando ela falecesse, não é? E, portanto, de um certo ponto de vista, a revolta, procurando em parte, digamos que na mente, nas ambições políticas destes senhores, o que é que eles poderiam ambicionar? Neste momento, ambicionavam repor a situação tal como ela existia no tempo do Conde Dom Henrique. Mas para Dom Afonso Henriques não era muito melhor ser o sucessor de Dona Teresa de uma Galiza gigante? Eventualmente, se isso se revelasse viável. Mas do ponto de vista dos senhores portucalenses, não só isso não é viável, como não é desejável. Há aí já um sentimento nacionalista, do género, nós somos diferentes e, portanto, queremos aqui um país diferente? As diferenças que aqui podemos estabelecer são diferenças de interpretação política. Usando a terminologia dos nossos dias, há uma leitura diferente e em certos aspectos mesmo oposta daquilo que deveria ser a estrutura política, ou o arranjo político, se assim quiser, das forças do Noroeste. E quando é que se dá a dissidência concreta? Isto é, quando é que Dom Afonso Henriques abandona, digamos assim, o lado da mãe e passa a estar sozinho contra a mãe? De forma muito objetiva, nós apenas podemos documentar a total fratura de Dom Henrique, Dom Afonso Henriques com a sua mãe, Dona Teresa, quase nas vésperas de Samamed, ou seja, em junho de 1128. Porque até aí, até relativamente próximo daí, nós continuamos, apesar das dissensões serem bem visíveis, temos também atos de proximidade. Vivem juntos, nomeadamente? Não, vivem juntos não, mas continuam, por exemplo, a aparecer algumas confirmações de Dom Afonso Henriques em documentos da sua mãe. Ora, a confirmação aposta num documento é um sinal de proximidade e sintonia política. Então, e sinais de dissidência também existem? Imensos. Existe, sobretudo, um que é tão óbvio, digamos assim, que é tão evidente que nos diz que já não havia nenhum tipo de conciliação. Cerca de um mês antes da Batalha de Samamed, a Batalha de Samamed ocorre no dia 24 de junho de 1128, e no mês de maio, Afonso Henriques faz uma extraordinária concessão a Braga e ao seu arcebispo. Tratava-se de confirmar o couto de Braga, concedendo-lhe uma ampliação substancial desse couto e concedendo uma série de outros o que é o couto? O couto era o património, o couto era o território no qual a autoridade do bispo, digamos, era absoluta. Portanto, o bispo detinha a diocese, isto é, era o senhor, o pastor da diocese, tinha patrimónios que pertenciam à diocese. Depois faltava o terreno, propriamente. Sim, mas havia uma área em torno de Braga, uma área mais circunscrita, coutada, isto é, da qual se tinham retirado as autoridades, enfim, condais, e na qual só existia a autoridade do arcebispo. Não é uma exclusividade de Braga, a concessão de coutos. E o sinal de aumentar, de conceder mais couto a Braga é relevante em que sentido? É relevante. Em primeiro lugar, Dom Afonso Henriques jamais poderia confirmar este privilégio, na medida em que a autoridade do condado era Dona Teresa, portanto apenas lhe competia a ela. Portanto, o próprio ato da confirmação é em si um ato de rebeldia. Mas se dúvidas havia ainda em relação a isso, há uma determinada passagem do documento em que se diz explicitamente o seguinte, em que Dom Afonso Henriques afirma o seguinte: e tudo isto te dou ao arcebispo e mais te darei no dia em que eu alcançar o poder nesta terra.
Bem, isso é um programa político claro, completo. Isto é a revolta absoluta. A revelação, vá lá. Exato. Aliás, eu defendo, e tento explicar isso também, e noutros trabalhos já o tinha defendido, que esta carta é de tal modo tão favorável aos interesses de Braga, sob todos os pontos de vista, que eu tenho em crer que o seu redator é o arcebispo de Braga. Bem, o que acontece, a Batalha de São Mamed são os dois lados em contenda, Dom Afonso Henriques de um lado, Dona Teresa do outro. Já agora, em termos de números, quantos homens estão de um lado e quantos homens estão do outro? Sabe-se? Não fazemos a mínima ideia. Aliás, ainda hoje há dúvidas relativamente ao sítio onde se terá travado a batalha. Então, mas São Mamed não é uma terra? Pois, não. São Mamed é um campo. As fontes mais antigas dizem que a batalha se travou no campo de São Mamed. Ora, acontece que há várias interpretações, não é que seja um assunto muito sério. Durante décadas foi, evidentemente, porque se queria saber com rigor exatamente onde era o sítio que se tinha dado a batalha, da qual já no século XX, o pintor Acácio Lino chamou a Primeira Tarde Portuguesa, numa tela, enfim, assim um bocado de tema histórico que existe na Assembleia da República, e ele chamou-lhe a Primeira Tarde Portuguesa. Bom, e portanto havia a preocupação, sobretudo durante o período do Estado Novo, se bem que se reconheça também que é algo que vem já do século XIX, essa preocupação por saber exatamente onde aconteceu a batalha. Por exemplo... Mas hoje há dúvidas, é isso? Hoje há dúvidas. Provavelmente na freguesia de São Mamed de Aldão, concelho de Guimarães. Mas que é completamente diferente do tal terreno de São Mamed, é isso? Não coincide com o tal terreno designado como São Mamed? Quer dizer, há dúvidas, como lhe digo, porque as fontes da altura referem apenas que a batalha se travou no campo de São Mamed. Agora, não se sabe exatamente... Qual São Mamed? Qual São Mamed, exato. Então, mas eu pergunto esta história dos números porque a minha ideia era... Terão sido centenas, talvez milhares de homens, e a minha pergunta é como é que um filho de uma monarca junta um exército sendo ele filho da monarca, não é? Portanto, tem que haver ali um lado clandestino, com certeza. Relativamente fácil de explicar. Eu quer dizer, não podemos adiantar números, mas eu iria mais para a ordem das centenas, enfim, se foram milhares, seriam muito reduzidos. A dimensão dos exércitos nesta altura, nas contendas cristãs, são, em regra, como digo, há exceções, são confrontos limitados. Ninguém está interessado em desgastes violentos. Uma vitória pode ser altamente penosa. Mas o Dom Afonso Henriques está em pessoa na batalha. Está, combate na batalha, quanto a isso não há dúvida. Ora, o que é que dão... Repare, o infante Dom Afonso Henriques vai para a Batalha de São Mamed e ele é uma espécie, digamos assim, de estandarte. Quem de facto gere a batalha, conduz a batalha, independentemente do que dizem as fontes posteriores, os que apostam tudo nesta batalha são os senhores portucalenses. Ora, eles estão a jogar em casa. Eles estão a jogar nas suas terras. Antes de mais, quem é que lança o desafio? Portanto, porque numa batalha há alguém que inicia, que toma a iniciativa, a ofensiva, se quiser. A ofensiva é de quem? São os senhores. Nós temos sinais muito óbvios, para além daquilo que dizia há pouco do Dom Afonso Henriques e da doação a Braga, que é uma declaração de guerra. Tomar uma atitude daquelas, a rebeldia é de tal ordem que tem que ser controlada. Portanto, vai deixando o outro lado sem alternativas. Mas há também rebeliões em alguns castelos. O castelo de Faria, o castelo de Mas Neiva. Digamos que a Batalha de São Mamed não se trata da Dona Teresa querer pôr ordem no filho. É ao contrário, é o filho que se revolta diretamente contra a mãe. É uma revolta, quanto a isso não há dúvidas nenhumas. É uma revolta. Agora, num primeiro momento, é uma revolta sobretudo dos senhores portucalenses. A atitude de Dom Afonso Henriques, não sendo passiva, está longe de ser uma atitude, diríamos hoje, liderante. É um bocadinho como o 25 de Abril, foram os capitães e depois chamam-se Spínola. Eu diria... chamam-se Spínola para dar... Tem uma certa semelhança. Eu costumo dizer muito aos meus alunos, se me permite, digo sempre assim, aquilo que leva o primeiro resultado de São Mamed é uma grande vitória dos senhores locais. Jogaram em casa, portanto, do ponto de vista militar, a situação era-lhes altamente favorável. A batalha é sucinta? É uma tarde, é isso? Sim, é uma coisa muito limitada. E sabemos que rapidamente as tropas de galegas e de alguns portucalenses que se mantêm do lado da Dona Teresa... Alguns poucos, não é? Sim, e gente, digamos, de segundo e terceiro plano, se retiram para a Galiza. Como normalmente terminavam estas batalhas. Incluindo Dona Teresa, é isso? Incluindo Dona Teresa e Fernando Pérez de Trava. E, portanto, num primeiro momento, o que é que acontece? O primeiro significado de São Mamed é a reposição de uma situação anterior, sobretudo aludindo ao tempo do Conde Dom Henrique, que tem agora à frente o filho do Conde Dom Henrique, que esperam os senhores, é uma
garantia daquilo, do tipo de política que tantos tinha beneficiado. Concede aonde? Ou melhor, onde é que se instala esse... É um novo poder logo a partir desse instante? Sim, que está instalado na sede tradicional do poder, que é Guimarães. Não é? Mas, se me permite, este é o primeiro resultado. Agora, o que ninguém podia prever, é provável que já houvesse ambições várias, o que ninguém podia prever, era a forma como o infante Afonso Henriques se iria comportar a partir desse momento. E que vai tentar escapar e conseguir ao controlo destes grandes senhores. Num primeiro momento, ele é, eu não digo, o termo é excessivo, portanto vamos usá-lo. O fantoche, é isso? Sim, é claramente excessivo, ou um joguete, não é isso que acontece. Mas também não se pense que é Dom Afonso Henriques que tomou as iniciativas todas e que lidera isto. Não, ele sem os senhores jamais poderia fazer, fosse o que fosse. Mas depois ganha finalmente seu protagonismo. Ganha. Aliás, o primeiro... Então, mas isso é que é rival? Implica eliminar o domínio de alguns senhores, é isso? Não, mas tenta-se, sobretudo, afirmar o seu poder. Não é? Dom Afonso Henriques tinha claramente que ganhar margem de manobra. E é algo que... Como é que se afirma no concreto? Isso? Com os atos que vêm a seguir. E há um deles que, enfim, sem querer exagerar, eu diria, do qual depende muitíssimo do que virá a ser a independência de Portugal. Dom Afonso Henriques vence em junho de 1128, ano e meio depois, coincidindo mais ou menos com a morte da sua mãe, muda-se definitivamente para Coimbra, constituindo aí o seu quartel-general, ou seja, coloca-se na fronteira. Esta mudança do Conde Dom Henrique, abandonando o Entre-Douro e Minho, o velho condado portucalense, de alguma forma libertando-se da eventual tutela que sobre ele exerciam os grandes senhores, dá-lhe um campo amplo, uma terra que estava em construção, onde a sua autoridade seria uma autoridade muito mais vincada, onde inclusivamente a diferença social entre ele e aqueles que estavam abaixo dele era muito mais alargada. Então, e não revela também a disponibilidade para a peleja contra os mouros? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, se nós entrássemos... Então já há a intenção de um país. Isto é meu, tenho que alargar, vou até ao sul... Claro, eu de um país não diria. Agora, que há clara intenção de marcar a sua autoridade e de limitar o território no qual exerce essa sua autoridade, isso não haja dúvida nenhuma. Limitar, alargar o limite, não é? A ideia é já invadir o sul, não é? Claro, ele perceberá muito rapidamente, que uma das formas, talvez a forma preferencial de afirmar a sua autoridade, passa pela demonstração das suas qualidades guerreiras e das suas capacidades guerreiras, que é uma forma também de se libertar da dependência dos senhores. Os grandes famílias do Entre-Douro e Minho colocaram-no no poder, mas ele tem que ganhar espaço. Então, mas vamos recuar aí um pouco no tempo, porque aqui a nossa figura principal desta história é Dona Teresa. Exato. Já falaremos, se calhar, de Dom Afonso Henriques, mas Dona Teresa perde a batalha. Ela presenciou a batalha? Não. Não sabemos, é provável que sim. Fernão Pérez de Trava esteve na batalha? Sem dúvida, Fernando Pérez de Trava caminha desde as terras de Coimbra, do Mondego, mais propriamente da região de Viseu, por até aí, ao Campo de São Mamede. E vem até ao Campo de São Mamede. Até deste ponto de vista estritamente militar, também isto é vantagem para os senhores portugueses. E a retirada para a Galiza é uma fuga? Isto é, logo no dia da batalha retiram-se, fogem? É isso? Sim, eu não diria que fugissem. Este tipo de confrontos tem um certo entendimento e há um conjunto de regras, digamos assim. Podem-se retirar, digamos assim. Podem-se retirar. Aliás, tanto se podem retirar que no ano passado, ano e meio, já o Fernão Pérez de Trava está outra vez no Condado Portucalense, a fazer uma concessão pela memória da mulher que tinha falecido, da Dona Teresa. Então, mas o que é que... Então vamos cá ver, aí passa um ano e meio, mas antes, nesse ano e meio, o que é que acontece a Dona Teresa? Portanto, ela retira-se, ela sai, digamos, humilhada, digamos assim, é isso? Para a Galiza. Nós não temos uma noção muito clara dos sítios por onde ela terá andado, não sabemos que se retira para a Galiza e jamais voltará ao Condado Portucalense. E aí acabará por falecer em 1130. Mas desgraçada? Ou seja, caída em desgraça? Não diria caída em desgraça de modo nenhum. Ela teria o acolhimento e a proteção integral dos senhores de Trava, que não devem ter abandonado nesse momento os seus interesses. Aliás, deve-se dizer que Fernão Pérez de Trava sai, mas Bermudo Pérez de Trava, que era senhor de castelos na região... Irmão mais velho? O irmão mais velho, que era senhor de castelos na região da Serra da Estrela, nomeadamente Ceia, permanece no território portucalense. Sairá mais tarde. E ainda durante a governação de Dom Afonso Henriques, já há vários Travas, vários membros da família Trava, que colaboram com Dom Afonso Henriques. Portanto,
portanto não se pense que é uma fratura. Não é linear, não é linear, nem é uma fratura, digamos, absoluta entre galegos e portucalenses. Continua a haver digamos que a principal consequência então não é tanto a dissidência com a Galiza, mas sim a afirmação de Dom Afonso Henriques. Sem dúvida. Sem querer, enfim, ir para outro tempo que não é o do livro de que estamos a tratar, mas aquilo que será a primeira face visível da independência portuguesa é, antes de mais, a capacidade que Dom Afonso Henriques demonstrou de afirmar a sua realeza. Dom Afonso Henriques não nasce rei, faz-se rei, constrói a sua realeza. Dona Teresa morre de quê? Não sabemos. Portanto, morre doente, é isso? Não se sabe. Morre, ela não era, enfim, para os nossos parâmetros, era uma pessoa perfeitamente ativa. A vida nestas alturas é uma vida. Que idade tinha na altura, duríssima. Então? Ela teria à volta dos 50 anos, rondaria por aí, não sendo propriamente uma jovem. Não, para a altura seria idosa, imagino, não é? Com 50 anos na altura. Alguma idade, mas, enfim, poderia ter vivido mais, não sabemos. Mas a verdade é que as vidas que estas personagens levavam eram vidas extremamente desgastantes. Ora, faço-lhe uma pergunta, em jeito de especulação, sei que já não será o historiador a responder, será apenas no plano da especulação pura, que não tem a ver com a história, mas acredita que Portugal teria existido se Dona Teresa tivesse ganho a Batalha de São Mamede e tivesse subjugado, digamos, o filho? Bom, disse muito bem, agora já não é para um historiador, é pura especulação. Creio que seria algo muito diferente. Aliás, a ideia com que ficamos quando estudamos este período, eu já o estudo há uns quantos anos, é que o que aconteceu, mas podia ter acontecido muita outra coisa diferente. Portanto, então, mas, por exemplo, é estranho porque se a Espanha tinha, à altura de Dom Afonso, e depois, sobretudo, após a morte dele, Dom Afonso VI, se tinha imensos problemas, é estranho que apenas um desses territórios tenha desembocado numa independência. Porque não os outros... Diz muito bem. Claro que isto é historicamente perfeitamente explicável. Durante séculos a historiografia, a cultura portuguesa, a mitologia portuguesa alimentou a ideia de que por trás disto há um certo providencialismo, um certo destino a cumprir. E, portanto, enquanto tudo o resto vai sendo absorvido e centralizado por Castela, escapa. Então, mas qual foi, no fundo a pergunta é, qual foi o fator distintivo? Claro, foi o Dom Afonso Henriques enquanto pessoa, não é? Sem mas dentro destas equações, qual foi o fator distintivo que explica porque é que o Condado Portucalense acabou por desembocar numa independência, ao passo que todos os outros territórios em Espanha, ainda hoje, pertencem à Espanha? Bom, muito sumariamente, há 2 ou 3 elementos que temos que considerar para equacionar esta questão. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, são as excepcionais capacidades políticas e militares de Dom Afonso Henriques. Isso não há dúvida, não é preciso, digamos, inventarmos nada. Mas os outros também não combateram os mouros, por exemplo? Sem dúvida, só que Dom Afonso Henriques conseguiu, ele e os seus, isto não é uma ação exclusivamente individual, há uns quantos indivíduos, conseguiu conjugar e equilibrar uma série de fatores muito importantes. Por um lado, a afirmação de um domínio político interno nas terras que controla e, por outro, equilibrar isso com o avanço para o Sul e a conquista militar do Sul. Por outro lado, também é verdade que há uma distinção que nos obrigaria a recuar no tempo. Portanto, mas aí o que quer dizer é que foi a ousadia, ou seja, é dominar o que tenho e mais o que não tenho. Sim, é a ambição, mas que aliás é comum aos grandes senhores da altura. Mas uns falharam e outros não. Exatamente. Então, bem, o que é que determinou o sucesso de Dom Afonso Henriques? Como lhe digo, antes de mais, é as suas excepcionais capacidades militares, o bem-sucedido que ele é nesse campo, mas também a forma que ele encontrou de conjugar isso com as elites deste território. Portanto, era um político também. Sim, sem dúvida. E o comprometimento que as elites do território têm precisamente nestes assuntos. Digamos que ele formou a melhor aliança. Sim. E nos outros lugares as alianças não foram tão eficientes. Não, posso dizer, por exemplo, no campo da Galiza, sabemos que as elites galegas, depois de, digamos, falhado o projeto, digamos assim, de restauro da Grande Galiza, decidiram por outros rumos. E nós conhecemos alguns destes rumos, interpretados pelo próprio Fernando Pérez de Trava. O Fernando Pérez de Trava, depois do seu afastamento de Portugal, vai ter como que uma espécie de uma segunda vida, aproximando-se do novo rei de Leão e Castela, Afonso VII, e comprometendo cada vez mais a alta aristocracia galega
galega no grande projeto de construção de Leão e Castela. Portanto, a aristocracia galega... Abandonou a ideia da independência? Claro, é isso? sim, e acabou por optar por uma total integração, muito favorável aos grandes senhores, sem dúvida, muito beneficiados pelo poder do rei, que ainda por cima tinha nascido na Galiza e tinha sido criado... Mas contrário às aspirações de independência, claro. Sim, e afastaram-se desse projeto. Portanto, tomaram outras opções políticas. A aristocracia a sul do Douro preferiu jogar, digamos, a sua assim, cartada do Dom Afonso Henriques, se bem que durante a governação do Dom Afonso Henriques isto não significa que foi um processo linear. Há senhores do lado portucalense que vão servir a coroa de Leão, como há senhores do Mas lado... devem ter sido progressivamente eliminados, digamos assim, ou controlados, é isso? Digamos que a sua influência não foi decisiva. Começa a desenhar-se... E, sobretudo, eu imagino que a medalha do combate contra os muçulmanos a sul é imbatível em matéria de domínio, não é? Da demonstração de domínio. Eu diria que esse é o primeiro grande argumento. Depois virão outros. A partir de certa altura começa-se a construir também uma imagem política Ele governou bem, é isso? O Dom Afonso Henriques. Tanto quanto sabemos... Não estou a falar dos combates, estou a falar da forma como ele administrou o território em que mandava. Tanto quanto sabemos, há testemunhos muito palpáveis de uma administração em tudo idêntico ao que se fazia no resto da península, mas bem sucedida. Eu chamaria, digamos, a capítulo, antes de mais, a concessão de forais, de cartas de foral. Então, são instrumentos de governo ativo do rei. Para terminarmos esta nossa conversa, já não estamos a falar de Dona Teresa, mas sim do filho e do filho rebelde, digamos assim. O que é que podemos dizer, para além de ter sido o primeiro rei de Portugal, e isso já é dizer muito, mas em termos daquilo que deixou no terreno, no reino, melhor dizendo, qual foi a marca distintiva do reinado de Dom Afonso Henriques, para além da conquista do terreno e de ser o primeiro? Claro. Se me permite só fazer uma breve referência ao tempo anterior, e voltando a Dona Teresa, e depois logo responderei a isso. Em primeiro lugar, aquilo que percebemos é que sem o período anterior com Dom Henrique e com Dona Teresa, dificilmente percebemos o que vem a seguir. Isto é, começaram a ser nesses períodos criadas condições que, conjugadas por Dom Afonso Henriques e pelos seus de determinada maneira, deram os resultados que todos nós sabemos. Significa isto, portanto, que o tempo de Dona Teresa não é uma espécie de tempo intermédio, como se entendeu durante um largo tempo, isto é, como algo, enfim... É um tempo inicial, é um tempo germinal. Também é, portanto, não é o tempo que estabelece perfeitamente a ponte, mas no melhor sentido possível, entre o período com Dom Henrique e depois Dom Afonso Henriques. Portanto, não digamos, é algo... Isso, de algum modo, parece estar a dizer que Dona Teresa foi louvável para quem advoga a independência de Portugal. Teve também o seu papel, não é? Postas as coisas nesses termos, sem dúvida. Quer dizer, foram sendo desenvolvidas condições. A verdade é que as suas opções políticas acabaram por gerar uma maior coesão interna dos grandes senhores. E isso acabou por favorecer o processo futuro da independência de Portugal. Portanto, não estamos perante um tempo de passagem, um tempo intermédio, tantas vezes esquecido na historiografia portuguesa, como algo, digamos assim, um tempo menor entre o tempo grande do Conde Dom Henrique e o tempo ainda maior do Dom Afonso Henriques, e ali no meio havia qualquer coisa, uma espécie de compasso de espera. Então, e Dom Afonso Henriques, num minuto, se conseguir resumir? Sim, senhora. Quanto a Dom Afonso Henriques, o grande legado foi, em última análise, a capacidade que teve de construir uma realeza, de criar uma realeza. Isso significa o quê? Significa que pela primeira vez houve um rei, que se chamou Rei de Portugal, e não apenas isto foi uma realidade no seu tempo, como sobretudo desenvolveu as condições necessárias para que pudesse ser transmitido para o futuro. E essa é a primeira Que condições foram essas no essencial? A transmissão deste poder com estas características ao seu sucessor. Digamos que concluiu a sua missão de fio a pavio. Sem dúvida. E sem isso dúvida. é que favoreceu a continuidade. Sem dúvida. O facto de haver alguém que nós podemos chamar de Rei de Portugal, esse é o grande facto novo. Mas basicamente foi de um militar. O militar, sem dúvida, um guerreiro. Mas guerreiros eram todos os reis nesta altura. Todos os reis o eram. Agora, é verdade que a afirmação da sua autoridade pela guerra é, digamos assim, o primeiro argumento posto em cima da mesa relativamente à formação de Portugal. Muito agradeço a Luís Carlos Amaral estas 2 horas panorâmicas sobre não tanto Afonso Henriques, mas a vida de sua mãe, Dona Teresa. Ela é a figura central deste livro intitulado A Condessa Rainha, com perto de 400 páginas, uma edição do Círculo Leitores, concebida
pelo nosso convidado, o historiador Luís Carlos Amaral, em parceria com Mário Jorge Barroca. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui à Antena 2 em 2 edições deste programa para nos apresentar esta figura germinal da história de Portugal. A Quinta Essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida e Rui Coelho, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos de hoje a 8 dias. Bom fim de semana.